A maçonaria agrega o conhecimento de toda a humanidade, mas olhando somente os rituais, é difícil dizer quais são as tradições que a compõem. Hoje a gente vai falar com o irmão que é especialista nas tradições antigas e vai poder ensinar para a gente aonde a gente detecta essas tradições nos nossos rituais. E além disso, tem um topete prateado que é de dar inveja. Então, se você quer ouvir essa conversa, se ajeita no sofá e arruma sua caneca de café, que depois da vinheta a gente te conta essa história. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, e hoje com a ilustre presença do nosso amado irmão diretamente de Curitiba, falando tudo e mais um pouco sobre maçonaria. Muitos já conhecem, basta dizer, fala peregrino, já sabe, né? Mas antes falar só um pouquinho de quem aqui está conosco, simbologista, escritor, pesquisador, palestrante brasileiro com foco em espiritualidade, filosofia, metafísica e maçonaria. O currículo dele é extenso, já é absurdo. Mais de 30 livros. É impressionante. Idealizador do canal Fatos Maçônicos, que muitos aqui que nos assistem acompanham, inclusive nós, acompanha desde sempre, né? Nosso amado irmão Luiz Miller, seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Obrigado, meus amados irmãos. Vocês são pessoas muito gentis. Pra falar a verdade. São pessoas muito gentis. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui, conhecendo pessoalmente, né? A gente conversa e tal, né? E esse negócio da internet é um troço louco, né? E dá uma egrégora diferente quando você conhece o cara, né? O pessoal bate, bateu. E eu tô muito feliz de você estar aqui, meu irmão, porque é o seguinte, não tinha te falado isso ainda, mas você é um de nossos heróis da maçonaria, entendeu? É verdade, né? E a gente tá realizando os nossos sonhos de conseguir entrevistar esses nossos heróis. Já entrevistei o Clóvis Gregório, o Kênio Ismail, entrevistamos você agora. Tá faltando entrevistar o Diego Franzi, mas que o irmão já falou, o Diego Franzi já falou que vai vir, a gente só não arrumou ainda a agenda. Mas você é um desses nossos heróis e eu tô muito feliz de receber você aqui. E eu tô muito nervoso, hein? Calma. Ele é legal. Inclusive pelo seguinte, Luiz, fora o conhecimento que o irmão tem, né? E a gente se identifica muito com o que o irmão fala, porque o irmão é estudioso do rito Adoniramita e tudo mais. Fora isso, você é um cara que é um dos pioneiros aí na internet, né? No YouTube e tal. Então a gente se inspirou bastante no formato do irmão, né? Não no formato do estúdio, nem nada disso, mas a gente se inspirou bastante no que o irmão fazia para a gente começar o nosso canal quando a gente começou há um pouco mais de um ano atrás. Então a gente se inspirou bastante, vocês e nesses irmãos que eu citei agora. Então você realmente é um dos nossos heróis e a gente quer te parabenizar por ter sido um desses desbravadores aí. Ser um dos primeiros caras de pau ali. E sofreu muito no começo? Até hoje sofre um pouco, mas no começo era pior ainda. Xingavam muito você? Xingavam, cara. Mas é que eu nem ligava, né? Daí cara, eu já falei nos podcasts aí, às vezes fazer entrevista. Eu acho um barato, velho. Eu acho um barato, cara. O cara se dispor a ir lá no meu canal, pô, que o troço é meu, eu faço o que eu quero e, cara, lá não é democracia. É isso. Entendeu? O canal é meu. Quer encher o saco? Vai fazer o teu canal e vai lá e faz, não sei o quê. Mas eu achava assim, de fato, eu achava um barato, cara. Sabe, assim, as coisas vão meio que acontecendo, né? Assim, eu tenho mais ou menos um costume de tentar entender o que passa na cabeça da pessoa. Falei, cara, o que essa pessoa, né, tem na cabeça para vir me encher o saco aqui no canal. E vinha, daí, cara, vou contar uma história que é emblemática. O cara vinha, cara, no canal, e pá, que você é satanista, que Jesus, volte para Jesus, e os cambau, e pá. Beleza, textão desse tamanho. Todos os vídeos o cara colocava. Daí eu fazia lá, colocava um vídeo novo, o cara metia o negócio, a mesma texto, e fazia. Cara, daí eu falei, cara, vou fazer uma, né, meu? Deixava o cara ficar 2 meses enchendo o saco, ia lá e bloqueava. Daí eu ficava pensando, puta, qual será a visão que o cara tem? Né? Porque o cara entrou no canal, né, que é tipo assim,
eu falo porque gosto, eu pesquiso e tal, e daí tem que extravasar esse negócio, né? A questão é essa. E daí, cara, tem gente que não gosta e tem gente que não. Isso aí é um troço que eu chamo. Eu sou descendente de alemão, né? Chamo Síndrome do Joelho de Porco. Né? Heißbein. Heißbein. Né? O que é isso? O que eu quero dizer? Cara, tem gente que gosta de joelho de porco e tem gente que não gosta. Né? E eu não fico fazendo apologia. Né? Para quem não, você não gosta, beleza. Ah, não gosta, beleza. Não gosto. Aqui, ó. Não, assiste, vai ver. Não, mas os caras ficavam lá tentando me converter, cara. Como se eu já não fosse convertido, né? Porque, pô, tem a minha questão religiosa e tem a questão da maçonaria, né? Que eu acho importante esse caminhar. E a maçonaria ajuda muito no desenvolvimento religioso da pessoa, porque você se torna um pesquisador daquilo que você... Pô, porque nem no meu caso, coisas que você tem desde que você cresceu, né? Eu cresci, tipo, na igreja, trabalhei, né? Estudei bastante, teologia, essas coisas aí. Então, cara, a maçonaria, na verdade, só me reforçou, né? E eu já falei em alguns vídeos também, que o melhor religioso é aquele que é maçom, né? E nós vemos, assim, no cenário geral, um contrassenso da religiosidade com relação à maçonaria, né? Que é sei lá, uma coisa louca. Vamos pôr desse jeito, né? Porque se os caras olhassem, né? E daí tem as problemáticas da igreja, falando da igreja católica romana, né? Tem as problemáticas que a igreja não pode voltar atrás na palavra, né? Tem essa questão. Aconteceu uma situação lá em 1730, condenação, porque eles achavam que a maçonaria era uma espécie de conluio, grupinho de conspiração contra a monarquia, contra a igreja, estavam montando alguma coisa. Cara, e nunca foi isso, né? A gente que está dentro, que conhece a história, que lê os livros antigos, lê os rituais antigos e tem, assim, um determinado conhecimento com relação a isso daí, a gente, claro, os caras estavam fazendo o serviço deles, o trampo deles, vamos pôr assim, e não tinham nada a ver com a igreja. Inclusive na história aqui do Brasil, né, foram os grandes apoiadores, né, que você veja, alguns exemplos que me vêm na cabeça, assim, de bate-pronto. Igreja evangélica, cara, não existiria sem o apoio da maçonaria. Exato. Né? São os caras que mais satanizam a gente, né, cara? Hoje em dia, né? É verdade. Igreja católica, tinha uma pancada, já tinha, como é que é, o Papa lá já tinha condenado, já não pode ser maçom. E tinha uma pancada de clérigo que fazia parte da maçonaria. Cara, e tudo bem, né? Então hoje nós vivemos um troço, uma situação, né, para ser mais polido, aristocrático, né, no linguajar, que assim, cara, eles têm esse problema que eles não conseguem voltar atrás, né, mas estão perdendo muita coisa com isso, né? E daí tem situações, inclusive no Brasil eu vi bastante isso daí. Na Europa acontece muito, né? Essa questão que o maçom é religioso, o padre mora lá na comune, não sei o quê, vai na maçonaria, beleza, vai na igreja no domingo, o padre sabe, o maçom ajuda na igreja, pô, o padre pede qualquer coisa, o cara tá lá de prontidão, né? Só que daí um sabe do outro, só que daí fica aquele troço assim, esquisito. Mas enfim, esse é um papo que se a gente começava, já viu, né? Mas esses caras que enchiam o saco, os que mais te enchiam o saco era por causa da religião, assim. É que assim, a maçonaria ela tem essa aura que eu falo, né? Que eu falo. O canal aqui é para desanuviar. Então tem essa nuvem negra, né? Desanuviar. Então tem essa nuvem negra. Então os caras vinham, cara, olha, mas de tudo que você imaginar, cara, eu já escutei de tudo, cara, de tudo, velho, de tudo. Puta, olha, foi uma loucura. Eu, de verdade, eu não me incomodo quando o cara não é maçom e ele vem no canal e fala mal da gente. Eles não me incomodam. Eu achava um saco. O cara não sabe, a verdade é essa. O que me incomoda é o cara que é maçom. Não, mas vem até uns caras. Porra, eu acho assim, ó, cara. Que nem a gente tava conversando, você falou, cara, pô, a maçonaria é o recipiendário do grande conhecimento, de quase todo o conhecimento da humanidade, né? Sabe? A doutrina é perfeita, né? É perfeita. E se a gente pegar e observar os detalhes que a gente tem, os quadro, compasso, lá o rito adoniramita, por exemplo, né? Não sei se consegue focar ali o símbolo, né? Que é o Agnus Dei. Cara, isso daí é um símbolo cristão, Jesus Cristo, né? A gente usa como exemplo, como modelo, a se espelhar, a observar o comportamento, as instruções, né? O que deveria ser feito. Você pega aqui, você pega as colunas, né? As colunas do templo, enfim, cara, tem todos os símbolos que são usados na maçonaria, nenhum foi criado pela maçonaria. São símbolos que eu digo, são símbolos tradicionais que fizeram parte ou fazem parte de várias e várias culturas que a gente acaba utilizando. Por isso que eu falo que se trata de uma questão que traz o suprassumo do conhecimento da humanidade.
né? Só que carece de interpretação. É que nem você pegar, e o exemplo prático dessa questão é você pegar as Sagradas Escrituras, né? E aí que dá uma divergência, se você pega assim, é que para entender as coisas, no meu ponto de vista, você não consegue entender sob uma ótica só, né? Só pela história. Né? Dentro da maçonaria, dentro das minhas pesquisas, já vi muitos erros de maçons que observaram só a história. Você não consegue entender a maçonaria se você estudar só a história. Você tem que entender a antropologia, o que eu entendo como história. Documentação, rituais, o que aconteceu, papel, não sei o quê, né? O que aconteceu naquela época, naquela ocasião. Antropologia, como é que esse troço foi se desenvolvendo. Né? Que tem diferença você olhar sobre o ponto de vista antropológico, né? O que estava no papel é uma coisa, às vezes se desenvolveu de uma outra forma. Né? Como a gente viu, por exemplo, lá na França, a síntese escocesa de 1740 a 1760. Cara, lá foi o boom da ritualística maçônica e o grande boom do que a gente tem hoje, assim, da imensidão de ritos que funcionam hoje. Né? Então, ali, história, antropologia, que aponta para a metafísica, para o espiritual. Então você vê essa questão interessante, né? Você pega o esquadro compasso, pô, fala da retidão, do caminho, é um ângulo de 90 graus, tem que ser reto. Né? O que é isso? É agregar as virtudes, agregar os valores, né? Que vem da onde essas virtudes? Cara, são as grandes virtudes do ser humano. De onde vêm esses valores? Das ordens de cavalaria da Idade Média, honra, justiça, verdade, lealdade e proteção, né? As virtudes, fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força. Então essas coisas que fazem, cara, você tem que agregar, fazer parte da sua natureza, que não sempre falam, e são símbolos que são públicos. Né? Daí você tem o compasso, né? Compasso para ver o limite das coisas. O que faz o compasso? Né? O esquadro faz um quadrado. O que é o quadrado? O plano físico, materialidade. O que faz o compasso? Faz um círculo. Né? Qual que é o símbolo master, primaz do espírito? O círculo. Né? Então, ali, né, está expresso espírito da matéria. Então, tem o conhecimento, né, o G do conhecimento, da gnose, antiga gnose, palavra gnose, né, conhecimento. Então, o maçom está entre o espírito e a matéria, né, com conhecimento. Só que daí, cara, é uma caminhada gigantesca que tem que ser levada, como vocês estão vendo, assim, numa perspectiva documental, numa perspectiva interpretativa, né? Porque se você pega as escrituras e observa e não consegue olhar, que eu estava falando das Sagradas Escrituras, que deu muito problema, são aquelas questões de literalidade, né? Hermenêutica, como a gente fala na teologia, né? Como você consegue interpretar esse tipo de coisa. Né? Qual que é o nível de interpretação? Então, se você pegar, por exemplo, não fazendo juízo de causa, mas observando fatos que acontecem, você pega a linha protestante, você vai ter igrejas, por exemplo, só para... Maçonaria não é religião, mas é só... Mas é difícil você fazer uma comparação, explicar a maçonaria sem fazer uma comparação com religião. Não, mas até nesse sentido eu quero pôr o seguinte, você pega as Sagradas Escrituras, de fato é um manual que a gente tem. No entanto, você vê linhas que são muito literais e tem linhas que são muito mais aprofundadas. Né? Então, vamos dizer assim, as Sagradas Escrituras estão aí para trazer mensagens. Se você não conseguir compreender as entrelinhas do que está escrito ali, cara, você perde a tua vida. Simplesmente isso, cara. Se levar a ferro e fogo que está escrito ali, né? Muitas vezes tem camadas e camadas, e mesmo na questão religiosa, carece de pesquisa. Então, por isso que eu falo, o maçom, de fato, maçom mesmo, iniciado, não iniciado virtual, o cara que recebeu lá a iniciação, né? E, pô, tá com o avental e os não, o cara que agregou, né? Recebeu a influência espiritual através da iniciação, através da espada flamígera, né? Que é o grande símbolo, né? Mas vamos falar, né? Vamos falar assim, vamos falar, se alguém pode mas queima, se pegar fogo, se não for o venerável mestre, vai pegar fogo, se instalar, eu pegava, né? Eu fazia tudo e não pegava naquela. E tem essas coisas, né, cara, que... Inclusive, Miller, só para sem te contar. Desculpa que eu falo muito. Eu falei, mas aí quer você falando mesmo. Mas a questão aí da interpretação religiosa das Sagradas Escrituras, como você estava falando, nas próprias religiões, você tem uma ressignificação das coisas. Sim. O tempo passando e vão se ressignificando, porque existem coisas que vão parar de fazer sentido com o adiantar da humanidade. Sim. Então, se você usar textos proféticos, por exemplo, que adianta... De que adianta o ensinamento do cara falando de um fato que aconteceu há 2000 anos atrás? Então você tem que ressignificar aquele texto profético, né? Chama querigma.
Hã? Isso chama querigma. Querigma. É o verdadeiro significado da mensagem. É se atentar à mensagem. E a mensagem tradicional, ela é atemporal. Eu fiz o exemplo das Sagradas Escrituras, mas nós temos no âmbito da maçonaria o mesmo tipo de interpretação. Nós temos aí catalogado e público, né, rituais das mais variadas formas, desde 1730, lá com o Samuel Pritchard, né? A partir desse momento, cara, a gente tem muito ritual, tem muita coisa. E tem muitos graus e tem muitas e muitas entrelinhas, né? Tem muitas e muitas entrelinhas, né? Então carece, né? O cara ser maçom, que nem eu falo no melhor dos sentidos, cara, carece de muita interpretação. Tem que matutar. Tem que matutar, pegar a ideia e ficar lá, cara, Eu falo, fermentando, né? maçom não é só maçom no dia de ir na loja, né? Não. Durante a semana, entre uma sessão e outra, o cara tem que estudar, tem que ler alguma coisa, senão... Isso aí, o que você está falando é o seguinte, que é o maçom virtual, né? Que é assim, o maçom não é o maçom virtual que foi iniciado pela internet. É o maçom virtual, o cara recebe virtualmente ali, mas ele não agregou o contexto iniciático. E qual é a proposta da iniciação, na verdade? Transformar. Né? Transformar o profano em sagrado, vamos pôr desse jeito. Fazer com que o irmão, a pessoa que se propõe de livre e espontânea vontade, que ninguém é forçado a ser maçom, a trilhar esse caminho iniciático. Qual que é o objetivo? Essas coisas eu acho que tem que ficar muito claras. O cara quer entrar na maçonaria para ficar rico. O cara quer entrar na maçonaria para ter poder. Né? Cara, o troço é muito mais complexo do que isso. Né? E isso daí pode vir a acontecer? Cara, pode. Em raríssimas exceções. Eu não conheço aí, né? Pois é, não, aí que eu completo. Como a sua possibilidade de ganhar numa Mega Sena acumulada. Entendeu? Pode acontecer? Pode. A chance, claro, você convive lá com determinadas pessoas, né? Mas o objetivo é outro. É uma busca que eu acho interessante. Qual que é o objetivo da maçonaria, afinal de contas? Conhecer a nossa verdadeira essência. Ela se trata de um sistema iniciático que vai até o limite dos mistérios menores, Rosa Cruz e não sei o quê, né? Que, além desse ponto, o que é o Rosa Cruz? É a essência. É descobrir a essência. E para que serve isso daí? Que nem tinha os professores vendo na faculdade. Para que serve essa porra? Né? Cara, e é interessante, né? Você vai aprender lá, como é que é? Equação de segundo grau. Cara, você aprende, mas para que usa aquele troço? Você vai usar vai tomar sei lá, uma cerveja? Aqui não é cerveja, é café. Ó. Eu já tomei todo o meu aqui. Ó. Mas para que você usa isso? Ninguém te ensina a usar, e ela tem um objetivo específico. Né? E a maçonaria, sim, deve ficar claro que o objetivo é a busca da essência. Para quê? Para você ter uma consciência mais ampla, enxergar os seus defeitos e, como Aristóteles falava, atualizar a sua potencialidade. Né? Então, a maçonaria traz esse arcabouço de conhecimento baseado no conhecimento clássico, que a gente chama, né? São os pré-socráticos, Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, depois a escola, o epicurismo, o estoicismo, né, que é famoso agora, tá na modinha. Adora. Tá na modinha, né, cara, o cinismo, né? Diógenes, o cínico. Aqui, o Diógenes era um cara, para quem conhece, isso é interessantíssimo, né, cara? O cara ele só não tinha nada na vida. Ele só tinha morava ficava pelado, né, na Grécia Antiga, pelado só que nem o Chaves lá. Um barril. Que é um barril, exato. Morava no barril, né, e só tinha uma caneca. Pô, daí beleza. Era uma vida mais tranquila, né, mais simples assim, né, e trabalhando com a linha lá de pensamento dele, que é o cinismo, né, que é o cinismo. E daí, porra, chegou e viu um dia, e aí isso é interessante que o meu mestre me contou essa história, eu achei bacana, falei, cara, olha, a gente pensa que não precisa de nada, né, ele não precisava de nada. E daí ele só tinha uma caneca, na verdade. E daí ele viu um menininho tomando uma água, daí ele falou, porra, não preciso nem da caneca. Daí jogou a caneca fora, cara, só ficou no... E é isso. Né? Mireia, como que é essa caminhada sua, o ingresso da maçonaria, como se deu? Porque eu sei que na realidade Fatos Maçônicos está desde 2018, mas muito 2018. Antes disso você já tinha um blog aqui. Já tinha, eu sou louco já faz tempo, cara. E quando você toma essa aguinha, deixa eu fazer aqui os nossos recadinhos da paróquia, que aqui ó, não para de falar no meu ponto aqui, a voz da consciência não para de falar. Então vamos rapidinho.
Galera, lembrando da nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Você já sabe, entra lá www.livredobem.com.br, escolhe sua camiseta e na hora de pagar você usa o nosso cupom de desconto que é Café12. Beleza, ó, várias camisetas bonitonas aqui, ó, do Léo, ó. Então, entra www.livredobem.com.br, cupom Café12. E nas redes sociais é @livredobem. Também lembrando da nossa parceira Jax Office, que cuida aqui das imagens, som, nossas redes sociais, dá aquela força pra gente chegar em mais pessoas e faz um excelente trabalho desde o começo. Se você precisa de um trabalho nesse sentido, entre em contato aí com a Jax Office, beleza? E mais uma, lembrando, a nossa parceira voltou, a Focal Óticas. Se você, irmão, tá precisando, se você é igual eu, o Léo, o Miller aqui, ó, que já é jovem há mais tempo, você já não tá mais enxergando aquelas letrinhas no ritual lá dentro da loja, a luz não é muito boa e tal, você já não enxerga mais. Não é vergonha, irmão, chama idade, beleza? Então você vai lá na Focal Óticas, eles vão fazer o visagismo. Sabe o que é visagismo? Beleza. Não sabe? Ele é o seguinte, eles vão analisar o seu rosto e vão indicar a melhor armação pro seu rosto para ficar uma coisa harmonizada. Isso é importante. O Luiz gosta dessas paradas. O Luiz é meio metrosexual. Mas não, a Focal Ótica vai fazer esse trabalho para vocês. As armações são de excelente qualidade, as lentes é rapidinho e tem promoção. Boa. Já tá com 25% de desconto. É isso? É isso aí. Em toda a linha. E se chegar lá e falar que viu no Café e Maçonaria, Mais 10. mais 10%, é 35%. É mais do que um terço. Não vou nem te ensinar a fazer essa conta, mas é bastante, irmão. Então vai lá e compra o seu óculos lá, beleza? Agora voltando aqui nosso papo, conta então pra gente o que o Léo quer saber, como é que começou a iniciada maçônica. A iniciação foi quando? Que ano? Deve ter sido em 60 e alguma coisa, 1717. 1717, já faz tempo que eu tô na maçonaria, né, cara? E daí acabei entrando, recebi um convite, né, daí acabei entrando na ordem, daí entrei, saí e tal, não sei o que, voltei, né, eu peguei firme no negócio, né. E sempre gostei, cara, sempre me chamou a atenção, né, porque na verdade, vamos dizer assim, eu trilho esse caminho do conhecimento, né, tem umas historinhas, começou tudo com os super-heróis, pra falar a verdade. Olha aí, que beleza. Desde criança, né, fazendo eu fui aficionado em leitura, sempre gostei de ler, cara, sempre gostei de ler. Sempre gostei de ler. Que isso daí é um costume, assim, que hoje em dia é difícil se achar, né? difícil, né, cara? Mas eu fui meio que... Não fui nem criado, cara. Cara, surgiu, gostava das historinhas, né? Isso quando eu sou lá do Oco da Taquara, né? Curitiba. Quando era piá, a gente fala, né? Quando era criança, né? Mas mais jovem, sempre comecei, sei lá, 10 anos, não sei, cara, não sei. Eu aprendi a ler e tal, né? Gostava. Tinha os Asterix, você que lembra dos Asterix, né? Porra, ali tudo aquilo... coleção Vagalume, lembra da coleção Vagalume? Faziam a gente ler no colégio, a coleção Vagalume, né? Menino de Asas, né? Era uma coleção que era famosa na minha época, né? Então, cara, despertou. Depois eu comecei, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, comecei com filosofia. Daí fui pro ocultismo. Já desde sempre. Daí, depois de um tempinho, na verdade, o que me chamou muito a atenção, né? Eu tenho até uma progressão que fui seguindo, assim, que, cara, não foi um troço livre, que caiu primeiro livro, olha que loucura, cara. Acho que tinha uns 14, Estudo do Método e Regras para a Direção do Espírito, do René Descartes. Cara, já começou ali, eu falei, cara, racionalismo, lógica. Pô, eu falei, cara, é por aí a parada, né? Depois Spinoza, David Hume, e assim foi indo. Pô, daí o que me chamou bastante atenção foram os pré-socráticos. Então eu tô envolvido nisso daí, cara, desde não sei de quando. E sempre. Daí teve uma situação lá que eles lançaram, que você comprava na banquinha, né? Eu acho que era da Editora Abril, se eu não me engano, né? Antigo, né? Coisa antiga. Toda semana vinha um pensador. E eu fiz a coleção. Cara, foi uma viagem, cara. E é bom, cara, muito bom, porque daí ali teve, vamos dizer, assim, a abertura da questão de pensar filosofia, né? E ali, cara, uma vez eu tive, e daí isso já era nos anos 90, e daí eu comecei a me interessar por cair um negócio da tal da Cabalá na minha vida. Pô, daí eu comecei a estudar esse troço aí, cara.
Aí foi indo. Cara, tipo assim, entendeu? Tinha um tio meu lá que... Cara, o cara tomou todas na vida inteira. Ele já foi, né? Já foi. Ele é meu padrinho de crisma, inclusive, né? Eu chamava ele de gaúcho. E daí ele falou, cara, daí ele sabe, você é maçom, né, cara? Porque ele via que eu gostava assim, de ler essas coisas, cara. Até lia Eliphas Levi, li, cara, tudo que você imaginar, cara. Editora Pensamento, lá a Madras, quando tinha aqueles livros antigos e tal, né? Mais a Editora Pensamento, que era mais da minha época, né? Mas tinha uma pancada, e você via em sebo, daí era uma... Tipo, era assim, cara, você às vezes eu trabalhava, daí quando eu sempre trabalhei desde de muito criança, né? Família humilde e tal, e sempre tive que trabalhar também, né? Teve essa questão. Então, cara, você juntava dinheiro e daí você ia no sebo, velho, né? E lá em Curitiba não tinha tanto sebo na época, né? Depois começou um negócio, ia lá e ficava peneirando, né? Que nem os caras fazem com os LP, né? Eu fazia com livros esotéricos. É, e assim fui estudando, cara, e fui abrindo o leque, fui conhecendo assim, as linhas, vamos pôr desse jeito, né? A teosofia, o gnosticismo, o rosacrucianismo, que mais, cara? Cara, Cabalá mesmo, né? Fui me aprofundando, então, cara, muitas e muitas vertentes, e foi assim foi, cara, né? E na verdade foi meio que nem o gaúcho falou pra mim lá, meu tio, isso aí foi meio que natural pra você. Foi, cara, foi natural, né? Tanto é que uma vez, quando os caras vieram fazer, foi uma loucura, bicho. Os caras me sacanearam, né? Eles marcaram lá. Vamos fazer a sindicância. Olha o que aconteceu. Ninguém nunca falei essa história. Vamos marcar lá. Não lembro lá. Marcar o dia lá da sindicância na tua casa, né? Daí beleza, cara. Daí eu falei, não. Que dia que pode ser? Não, que dia que é? Sei lá, 3 horas da tarde. Que seja, não lembro, não lembro a data e não lembro a hora. Né? Mas vamos marcar lá dia sexta-feira, 3 horas da tarde. Cara, os caras me chegam sexta-feira, 2 horas da tarde, 1 hora antes. Já pegar no contrapé, né? Pra deixar preparado, o cara fica tenso, né? Não sei. Cara, daí eu falei, não, eu cheguei, não, mesmo, tomo café e cheguei de boa, né? Tranquilo. Não sei o que, daí eu fui levar os caras pra minha biblioteca, cara. Puta, os caras ficaram de cara, né, cara? Já tinha livro sobre maçonaria lá ou não? Não me interessava muito o assunto. Obviamente, tinha alguma coisa, conhecia, né? Tem um livro que fala bastante, que é do... Porra, eu não sei se é da história da... Eu não sei se... Agora eu não lembro se é da história da magia, lá do Eliphas Levi, que conta, né? Que fala das ordens esotéricas, mas tem Pô, cara, tem um que conta, é do Eliphas Levi, cara, agora não me recordo, mas tem um que conta, assim, até contava lá dos ritos franceses, né? Porque ele era da França naquela ocasião ali também, ele fez parte, e daí me interessou um pouco, né? Era esse mesmo. Eu acho que era, se eu não me engano, a história da magia do Eliphas Levi. Agora me deu um branco e eu sou assim mesmo. Eu vou falando e daqui a pouco eu já lembro. Esqueço, daí já lembro, né? E daí contava a história, assim. Então eu conhecia linhas gerais, vamos dizer, né? Sabia dessas questões, mas claro, maçonaria é um universo à parte, né? É um universo à parte. Então, E aí, estudando, né? quando entrou na maçonaria, você detectou, você já com esse conhecimento das tradições antigas e tal, quando você detectou várias coisas. Aí assusta. Você fala, mas os caras misturaram tudo isso aqui? Não, daí você vai observando, não? Eu tive uma instrução, assim, bem eclética, vamos pôr desse jeito, né? Por conta própria. E depois, claro, busquei me instruir em algumas questões aí mais aprofundadas, né? Mas, cara, pra mim foi meio que normal, assim, juntar, né? Que nem a gente tava conversando, né? A maçonaria não tem esse negócio de criar alguma coisa. Se você observar, é uma simbologia, é um sistema, até um paradigma, né? Um modelo da maçonaria é um modelo tradicional, né? Que ele está presente em várias e várias tradições, né? Às vezes é uma forma diferente, né? Porque foi um sistema criado para a Europa. Né? Foi um sistema criado para a Europa. Mas a gente vê similaridades em outros sistemas também, né? Se você pegar o hinduísmo, por exemplo, um guru, né? Que vai no sistema de metafísica, ou mesmo no budismo, você vai ver muitas coisas similares, só que com a cultura dos caras. Com a cultura dos caras. Então, eu sempre consegui fazer essa leitura de padrões, na verdade. O que, na verdade, é fácil para mim é justamente isso, é observar os padrões, né? E conseguir fazer uma interpretação, né, correta do negócio e ver se o troço é de fato real, ou ele é influenciado por algum tipo de superstição ou de erro, esse tipo de coisa, né? Que é o que a gente, na maçonaria, devia
trabalhar, que é justamente a questão contra a superstição, né? Que tem muito animismo, né? Que nem a história da espada família, que a gente estava batendo papo, né? Tem essas questões, né? Algumas questões que alguns irmãos, por culpa, inclusive, dessa linha ocultista, né? Que nós tivemos a França, que nem eu falo, a maçonaria, nós devemos duas coisas, né? A maçonaria inglesa, a estrutura, e a francesa, o espírito da maçonaria. Então, o espírito da maçonaria é francês, né? A grande maioria dos ritos e dos graus utilizados em praticamente todos os sistemas maçônicos são de origem francesa. Então, por isso que eu uso a formatação que foi utilizada e aceita é inglês. O iluminismo francês é que deu o tom, né? Sim, assim, até determinado ponto, porque se você pegar a linha e entender quando essa questão de uma corrente, por exemplo, ela sempre vai ter dois polos. Hoje fica mais fácil da gente entender esse tipo de coisa, hein? Fazendo uma comparação com política. O iluminismo, até determinado ponto, ele tem essa questão, por exemplo, da liberdade, né, de uma contra a monarquia absolutista, contra a igreja e tal, sabe? Da igreja no Estado. Um pouco de distanciamento, só que se você for para um outro lado, cara, ele vai se tornar ateu, ele vai negar o simbolismo, a simbologia, né? Que é uma coisa, assim, para mim, muito cara. Né? Porque existe, assim, pensa no seguinte, né? Nós aqui estamos falando em português, estamos no Brasil, né? Certo? Se vai falar com outro irmão de outra língua, vai ser uma língua diferente e vai ter aquele problema. Qual que é o que você imagina? Isso é uma brincadeira, né? Mas existe um alfabeto que é o alfabeto universal, que é o símbolo, né? E um maçom, independente de falar inglês, francês, alemão, qualquer coisa, ele vai entender o simbolismo. Porque é o nosso alfabeto. O símbolo é a coisa mais importante, mais cara que a gente tem na maçonaria. E a maçonaria é a maior escola que ensina simbolismo, né? É um barato, cara. Você é um cara que foi pra Europa, né? Lá é uma maravilha, né, cara? Porque você vê muita coisa. E daí você vê muitos símbolos que a gente acaba adotando na maçonaria. Isso. Que, cara, estão na rua, bicho. E que erroneamente as pessoas acham que, olha, aquele prédio lá era da maçonaria porque tem tal símbolo. Exatamente. A maçonaria mas às vezes, utilizou daquele exatamente, né? Então, existe uma linguagem. Eu acho que as pessoas têm que, além, né? Nós, na maçonaria, nós vamos dizer, somos assim, privilegiados, que é a palavra correta. Porque nós temos acesso, assim, a um sistema pedagógico já experimentado há centenas e centenas de anos, né? Que foi sendo montado e tal. E é um troço assim, não é uma viagem, né? Você não vai ser uma cobaia de você entrar na maçonaria. Não, tudo que ocorre ali já foi experimentado há muito, muito tempo, né? E qual que é o grande bizu da história, né? É o entendimento do símbolo, né? Que isso, né? Você pega qualquer grau, qualquer sistema, qualquer grau, né? Nos sistemas franceses, por exemplo, nós temos aqueles painéis do grau. Qual que é o objetivo daquele grau? Está sintetizado naquele painel. Então, qual que é a função do maçom? Conseguir decodificar de forma perfeita o que está escrito ali. Aí, se você pegar os sistemas de 33 graus, são 33 painéis, né? Então, e fazendo isso, você só de olhar o painel, você já teria todo o ensinamento daquele grau, né? Sim, A ideia é essa, mas... A ideia é essa. Estão esquecendo. Não, estou esquecendo, né? Estou esquecendo. É isso, né, cara? E agora eu queria falar um pouquinho, o irmão tem um projeto muito interessante aí, que é a Universidade Ortodoxa. Isso. Conta pra gente, de onde veio essa ideia, como é que funciona. Cara, então, assim, ó, tô tomando mais café lá. Eu tô tomando café e água junto. Pode pegar, mas assim que é bom, assim, pra molhar as palavras. Então, isso daí, cara, foi uma coisa que, vamos dizer assim, não é de agora. Então, Nós fizemos... projeto anterior. Tem um projeto anterior. Inclusive com o André Muniz. Sim, nós começamos um trelelê, assim, no melhor sentido, aí, né? Você que tá vendo, não leve pro outro lado, não leve por trás. Mas assim, eu considero o André Muniz, assim, um dos grandes intelectuais do Brasil. Conheço ele, conheço muito, assim, internamente, conhecimento de amizade mesmo, né, cara? Conheço bem as linhas que ele trabalha, assim. Então, trabalhamos e fizemos muita coisa junto, né? Eu conheci ele por conta do Rito Moderno. Né? O Rito Moderno foi lá em 2016, por aí, né? Que surgiu o Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno. O Rito Moderno, para quem não sabe, é um rito um pouquinho tímido. Hoje está muito melhor do que era antigamente,
né? Lá no Paraná eram muito poucas lojas. Eu não lembro, cara, mas devia ter 2, 3 lojas, se tivesse. Né? No Grande Oriente do Brasil, acho que no... Agora já é o segundo, já. O Rito Então, Moderno no GOB é o segundo. Já Aí é já o passou a Adoeira Mita. Ah, eu não sabia, não sabia. Olha só. Então, começou esse movimento que eu achei que foi muito interessante. Porque o rito moderno, na verdade, ele está estabelecido, né? Nós temos alguns ritos que são peculiares. Por que o rito escocês é mais forte? Ele está no mundo inteiro, praticamente. O rito moderno, ele tem uma característica muito parecida. Né? Só não está muito nos Estados Unidos, mas se você pega México, por exemplo, você pega França. você pega na Europa tem tudo, né? Você veja Luxemburgo, por exemplo, olha que interessante, né? Luxemburgo tem a grande loja de Luxemburgo, né? Eles têm lá, eu vou dar, não são os dados agora, porque agora ela é pequena, né? É um país que tem 600 mil pessoas, etc e tal, né? E lá tem a grande loja de Luxemburgo. Eu vou contar só uma questão, na época que eu tive lá, eram 5 lojas. Todas trabalhavam no rito moderno. Todas trabalhavam no rito moderno, né? Alguns anos atrás. E 4 trabalhavam em francês e uma trabalhava no rito moderno em alemão. Né? Ou seja, é um rito assim que é muito praticado, é muito conhecido. Muito praticado. Muito conhecido. O Grande Oriente Lusitano só tinha o rito moderno ou o escocês antigo aceito, só tem esses dois. Eles têm mais documentos, né? Eles têm muito mais documentos. Nós adoniramitas, carecemos dessa questão documental. A gente tem alguns extratos aqui e ali, que a gente tá batendo um papo. Uns gap que os caras criam uma ponte e pronto. Aí, cara, você tem um vácuo na parada, né, cara? E é difícil achar documento, né? É difícil. E o moderno não. O moderno muito bem estruturado, né? As ordens sapienciais, o Alexandre Rottier de Montalevaux, que foi o cara que, assim, fez o grande capítulo geral da França, teve uma ideia brilhante, cara. Né? E os caras lá compraram a briga. Né? Que foi uma situação, por exemplo, assim, eu sempre faço uns paralelos com a história, que nem o Pike. Né? Tenho minhas reservas em relação a algumas questões, né, do rito escocês, por conta lá do moral e dogma do Pike, né? Mas você veja, você pega as duas histórias. O que aconteceu na França? Na França, teve lá o André Rottier de Montalevaux, né? Que era um cabeça lá do que veio se tornar o Grande Oriente da França. Ele estava estruturando a maçonaria nesse sentido, como instituição, né? E daí ele via que tinha esse boom de ritos e graus, etc. e tal. Ele falou, não, vamos sintetizar. Que essa ideia é legal, cara, sabe? É principal, né? Que tem 2 questões que eu também primo e acho importante. Você tem síntese e sincretismo. Tem que se tomar cuidado com essas coisas. Tem que se entender isso daí. Síntese é o que traz a essência. Que foi justamente, você pega lá a 4ª ordem sapiencial, tem 17 graus, se eu não me engano. Né? Então ele pegou, sintetizou tudo que estava sendo feito, o suprassumo é o rito moderno. É o rito moderno. Só que, para fazer isso, o que aconteceu? Você tinha lá Paris, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lorraine, né, que eram locais onde a maçonaria meio que estava crescendo naquela ocasião, né, e maçons interessados, que se tornou o grande capítulo geral da França. Viu contar a história do rito moderno. E os caras pegaram e estudaram. E fizeram, entregaram em 1782 e 1785 entregaram o projeto legal, perfeito, cara, do suprassumo da maçonaria francesa. Esse é o rito moderno. Daí nós pegamos o Pike, que sofreu, bicho, sabe? Tem que entender, aí é a questão da visão antropológica. Você tentar se transportar, entender quem que era o Pike, o que o cara sofreu, como era o rito escocês lá nos Estados Unidos, né? Como ele foi iniciado no rito escocês, né? Mackay, etc e tal, né? Colocou, e daí ele recebeu lá, vamos assim, falando um português bom, ele pegou uma bucha, velho. Deram na mão dele e falou, resolve isso aí. Pois é, daí, só que daí o que ele fez? Ele tentou, observando, porque na maçonaria é bem interessante quando você tem uma visão assim meio que... olhando padrões, que as coisas que aconteceram, né, elas sempre acabam se repetindo. Obviamente, nessa questão, ele pegou e observou o que havia acontecido na França com o rito moderno, e ele quis implementar a mesma coisa nos Estados Unidos. Cara, só que daí ele ficou que a gente fala, ficou com o pincel na mão, que ele teve que fazer sozinho no final das contas. Ele fez a mesma iniciativa lá francesa, vamos chamar os irmãos interessados no rito, etc e tal, e vamos estudar e vamos
concatenar de forma melhor os rituais que tem, né? Eu vi os originais, eu até fiz um livro que fala do rito de Eredon, que é justamente, cara, uma curiosidade que eu tinha, né? E os caras lá da Quatuor Coronati, lá, a inglesa, tem um trabalho fantástico do rito de Eredon, onde eu peguei e fiz a tradução e trouxe, fiz uns comentários, que é um livro que eu tenho lá que tem 300 e poucas páginas. Né? Cara, é muito bacana e você aprende muito, que é a base, o rito de Eredon é a base de praticamente Escotismo, né? praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Então, ele quis melhorar essa questão. Porque você pega os rituais originais, hoje eu acho é que daí é tipo assim, que nem eu contei para você umas histórias. O duro é quando você vivenciou muita coisa na maçonaria. Né? E se você se atrela, que nem eu, por exemplo, gostava de muito esse requiem precioso da maçonaria do Ornamite, cara, eu leio esse troço desde eu entrei no rito do Ornamite em 2010. Lá numa loja do Grande Oriente do Paraná, que era Cavaleiros da Arte Real. Né? Hoje é Wilson Schiller. Né? Um forte abraço aí, os irmãos Adoniramita. E daí, cara, eu tô envolvido com esses documentos desde aquela época, bicho. Sabe? Da primeira versão lá de 73, que eu tenho lá, e dos graus superiores, que é o volume 2. Né? Então, cara, desde aquela época, não é de hoje que eu estudo esse troço, faz tempo, cara, faz tempo que eu vou entendendo essa questão dos 13 graus, que é a peculiaridade do rito, etc e tal. Então não é de hoje. Sempre me desdobrando, pegando versões, o que um fala, quem que era o Louis Guilherme de Saint-Victor, quem que esse cara fez, né? O que ele trabalhava, muita coisa da maçonaria mista lá do rito de adoção, né? Maçonaria de homens e mulheres, né? As historinhas lá que tem como é que chama o livro dele lá, que ele conta as histórias do Egito lá, que porra, me fugiu. Origem da maçonaria do Ornamite. Isso, conta a história do irmão do Sul que fez uma tradução dele. O irmão Guilherme Genovese tem uma. Eu tenho aí o livro. Bacana, cara. Então, sabe, visão do cara. Né? Então, para nós, contemporâneos, hoje, cara, nós temos, assim, vamos dizer que nós, como maçons e pesquisadores, né, que isso aí é uma veia, né, e eu entendo que nem todo maçom, claro, todo mundo devia pesquisar, devia se interessar um pouquinho mais porque o troço é profundo, né, mas tem gente que gosta e tem gente que é fanático, que nem eu, né. Ele é louco. Vamos lá, mas voltando um pouquinho, você estava falando da Universidade Ortodoxa, era uma tese? Desculpa, eu ia filmar a gente. Começou um outro projeto com o irmão André. Isso, comecei um outro projeto, agora vamos voltar aqui, vamos clicar aqui de novo. A gente observava, né, foi a questão do rito moderno, que nós começamos vamos por assim, em linhas gerais, nós começamos uma amizade e começamos a fazer muita coisa junto, né? O André foi o responsável pelas traduções, né, que foi um trabalho assim que eu achei primordial, porque eu contei toda essa história para falar o quê? Porque daí o rito moderno começou a ter uma série de revisões, né? Porque daí o que aconteceu? É a queda da Bastilha, né? Queda da Bastilha, daí teve a questão da teve muita entrada dos socialistas utópicos no Grande Oriente da França, né? Então começou a se alterar a visão dos caras, que deu, no final das contas, deu aquele rolo, né? Que daí se consolidou aquilo que eu chamo de maçonaria liberal, né, que é a maçonaria do lado do Grande Oriente da França, né, que mesmo eu já conversei com irmãos de lá, né, eles têm, como nós aqui, né, na verdade o modo de operação deles é muito parecido com a gente. Né? Eu não participei, mas conversei bastante, porque eu queria entender isso. Quando você pega um cara, um troço peculiar, eu quero saber como que é o troço, né, cara? Então, já conversei com o irmão de lá, não, crê em Deus, não sei o quê, mas tem a instituição em si coloca essa abertura, né? Não é necessário. Né? Então tem essa diferença, né? Porque os irmãos acham que tem a maçonaria liberal é para ateus, não é isso. Não. É que se o cara for ateu, tudo bem, mas a maior parte deles são homens que acreditam assim. Sim. É que não é obrigatório. Não é obrigatório, né? Que nem nós temos, né? Isso. Então, os caras acham que não, lá é maçonaria. Não. E olha, se bobear, cara, eu acho que uns 90, vamos dizer assim, eu não tenho esse número, mas 90, é que os franceses são muito ateus, né, cara? São muito ateus. Mas eu acho que assim, é um troço muito cultural, é deles, é muito deles, essa questão. Nós aqui, para nós latinos, vamos supor, nós que nascemos aqui do lado da América, aqui, para nós é um troço meio esquisito essa questão. Enfim, né, tem esse lance,
nós começamos o André, daí ele pegou e resgatou, né, que o Supremo, na verdade, eu achei fantástico esse projeto do Supremo Conselho, porque resgatava a originalidade, né? Então isso, Eu cara, conheço os rituais que eles sim, eu cara. fiz parte do... Pois é, do Supremo. isso daí me chamou muito a atenção, cara. Falei, puta, vamos fazer os originais, pô, daí, e o trabalho foi primordial, cara, foi primordial, foi muito bacana, né? E daí eu comecei a me envolver, beleza, daí, cara, no final das contas a gente acabou se conhecendo muito melhor, né, e víamos, na verdade, eu e ele, né, que tínhamos um caminho em comum, muito comum, na verdade. Daí acabamos criando, em 2019, foi a Escola da Tradição, tá? Escola da Tradição, que justamente foi uma instituição, né, que a ideia era fazer uma escola, vamos dizer, uma escola, a gente era uma escola justamente para falar da questão da tradição primordial, né, dessas questões que nós entendemos, né, que são muito importantes, né, que trazem uma base sólida para todo esse conhecimento, que pode ser religioso, pode ser metafísico, pode ser maçônico, né, mas te dá uma base muito consolidada dessa história. E fizemos, cara, já centenas, né, de alunos, né? Nós já temos aí há mais de 1000 alunos formados nesses anos todos, né? Muitas pessoas que entraram, foram lá, assistiram às aulas e não sei o quê, então é muita gente, já foi muita gente. Tem gente que está desde o começo com a gente até hoje, né? Então, e o projeto continua, né? Nós tivemos uma mudança, né? Tivemos que mudar para a escola do tal, porque daí teve uma instituição, que eu já vou falar aqui, né? Que teve a grande ideia de registrar o nome Tradição Primordial, né? Que nós já sofremos isso aí dentro da maçonaria, que foi assim, foi registrado, aquele símbolo ali foi registrado. Nós tivemos um grande problema na maçonaria, né? Porque são símbolos tradicionais, são símbolos milenares, tem 2000 anos esse símbolo, né? Uma pessoa aqui do Brasil não pode registrar. O contexto da tradição primordial, ele é muito antigo, né? Vem da escola perennialista, etc e tal. Cara, tem muitas linhas que se fala desse contexto. Daí uma instituição veio aqui, e daí quando eu fui registrar, eu não queria registrar tradição primordial, eu queria ser escola da tradição, não pude registrar. Não podia registrar. Daí hoje nós usamos lá, escola da tradição.com.br, no entanto, né, hoje chama-se Escola do Tal, que tal é a tradição, só que é uma visão, o André, como ele é um líder religioso, né, aqui do Brasil, de uma linha budista, né, escola Chan Chai, né? Se eu falar errado aqui me perdoe, cara. Eu não sei falar chinês, como é que é mandarim, né? É uma linha interessantíssima do budismo, né? Então é a ordem budista restaurada Chan Chai, né? Então o tal, na verdade, é uma visão, né? Porque a tradição, ela é universal, ela é atemporal, mas os povos acabam assim que nem eu falo, a tradição ela fala com a gente, né? Se for no aspecto religioso, ela vai falar, por exemplo, você pega a igreja, para nós a linguagem, para nós aqui, latinos, né, a minha visão é essa. A tradição fala através do cristianismo, no contexto religioso. Mas para nós, europeus, brasileiros, americanos, de forma geral, americanos e europeus, ocidentais, isso, a maçonaria. E deve-se entender que existem diferenças, né? Os limites das coisas, né? Maçonaria é uma coisa, né? Tem que se crer um ser supremo? Tem, mas isso daí fica a cargo do irmão, é o aspecto religioso, né? Então eu sempre falo umas coisas assim, o cara para entrar na maçonaria, né? Se ele crer em Odin, por exemplo, não tem problema, ele pode crer, né? Ele pode... tem algumas linhas que resgatam aquelas coisas lá da Noruega, até hoje existe, né? Existe. Se o cara quiser entrar na maçonaria, ele crê que Odin, que Thor, cara, beleza. Zeus, né? Ou como é que Júpiter, romano, né? Quer fazer um resgate cultural daquele aí. Não, minha religião é romana antiga. Beleza. Sol Invictus. Mitraísmo. Sol Invictus. Sou do Sol Invictus. Não, beleza. Você ótimo. Não tem problema. Pode entrar na maçonaria? Pode. Né? Só que ali você vai conviver com espírita, com bandista, com ortodoxo, né? Com católico romano, etc e tal, né? E ali na prática a gente sabe que não tem problema nenhum. Eu acho interessante porque o pessoal de fora observa tanto essa questão, que não sei o que, que não sei o que. Cara, mas você vê que já parou e
pra pensar nessa questão. Cara, É o único lugar onde todo mundo vai estar junto. Pois é, e dentro ali das fileiras, cara, a gente não tem problema nenhum. Não é isso. Sério, é. Assim, eu acho um barato, porque às vezes é irmão, que nem na nossa loja, né? Nós temos irmãos, irmão, aqui para nós é um pouco mais, lá no sul, Curitiba, né? Por exemplo, aqui em São Paulo eu não sei, mas lá em Curitiba é raro você ver muçulmano. Agora a gente tem visto mais, né? E na nossa loja tem um irmão muçulmano, né? Então eu conheço o Islã, estudei um pouco assim, né? Não sou profundo conhecedor do Corão, nem nada, né? Mas conheço algumas questões lá de ligação. Mas, cara, você tá com um cara que nasceu na religião, né? E poder conversar de Cara, boa. Isso só vai aprender mais, cara. Esses Que dias, bom, não, né? esses dias tava desse jeito. Daí tava eu, ele e um outro lá. E é um sarro, porque daí eu sou ortodoxo. Só que eu sou, nós temos lá em Curitiba, né? Nós temos os ortodoxos gregos, os ortodoxos, os turcos, que nem eu falo, né? Não chamam os caras de turcos, os árabes, né? E os ucranianos. Né? Lá tem isso, né? Então eu vou mais para esse lado ucraniano, né? O pai perto de casa, né? E daí o outro irmão é ortodoxo, só que ele é árabe. E daí o outro irmão, ele é árabe, né? Descendente árabe, não sei o quê, ortodoxo. E o outro irmão, muçulmano. Daí ele tava batendo papo, cara, enrola de boa. Nossa, não, e tira sarro aí, né? Segura aí, não vou nem falar de sacanagem que eu falo. Mas na boa, é tranquilo. Então é um convívio, né? Vamos dizer, se fala muito dentro da linha religiosa, daí tem as hipocrisias, né, cara? Dentro das linhas religiosas tem essa questão do ecumenismo, mas uma religião não acaba aceitando a outra, né? Se você entra, é aquilo, cara, o limite é aquele, né? Para quem tem uma vida, se dedica a uma vida religiosa, que nem eu estudei bastante isso daí, teologia, me dediquei muito tempo a essa questão. Cara, o limite é esse. Ou seja, traduzindo, se você é cristão, você não pode ser espírita. Você tem que conhecer o Código de Direito Canônico, conhecer os valores e as virtudes que são impostas e seguir aquela linha de entendimento. Se você é cristão, você não pode ser judeu. É que no Brasil né, sabe como é que é, né? Todo mundo bate o bumbo na sexta e domingo é na missa, que é assim. É difícil para quem tá de fora entender. É difícil, cara, é difícil. Aqui, esse povo nosso aqui, uma vez o português lá que eu... Uvas e personalidades me fez uma entrevista. O que é o melhor do que o Brasil tem? Eu falei, as pessoas. E o pior, as pessoas. Disse, velho. Mas aí, vamos voltar para depois a ala da universidade. Né, essa questão. Pois é, mas é que eu tô forçando você a falar bastante o nome da universidade. A gente vai colocar aqui na tela. Daí, cara, o que aconteceu, cara? A gente fez a escola da tradição e acontece ainda, obviamente, né? Mas eu também tinha esse afã de algumas coisas. Eu falei, cara, eu tinha vontade de fazer algumas coisas, né, cara? E também tem essa questão de um pouco de distância, né? E eu via muito uma coisa que me chama muita atenção são as grandes escolas de sabedoria antigas. São as grandes escolas de sabedoria. Então, eu acabei, na verdade, inspirado, né, nessas escolas que resgatam o conhecimento clássico e montei a Universidade Ortodoxa, que na verdade é uma universidade livre, né? É uma universidade livre, de ensino livre, né? Mas eu espelho mais ou menos o que nós temos aí no nosso mundo, que são as questões das especializações, buscando cada vez mais se aprofundar. Então, espelhado, né, nas universidades, mas uma universidade livre, isso é muito claro lá, né? Então, tenho assim, os níveis de especialização que a pessoa vai buscando lá. E é um projeto que é muito bacana, está sendo muito bem aceito, já tenho bastante, né? É um projeto assim da minha empresa, né? E hoje já é uma instituição que eu trabalho aqui no Brasil e na Europa, né? Então já tem alguns países que estão, algumas instituições, né? Que gostaram, os caras gostaram muito da ideia. Nossa, eu falei, tava falando com o irmão aí lá na Itália semana passada, aí, cara, que legal, né? E os caras são reitores de universidade. Eu falei, que legal, cara, um troço assim um pouco diferente, né? Então tem irmãos da Espanha que estão ligados. Então a ideia é essa, né? Trazer, e eu sou um cara muito metódico nas coisas, né? Então trazer um ensino certo, com aulas, com módulos bonitinho, prova e escambau, né? Para o cara provar que o cara é negócio, né? Apostila, tudo bonitinho, tudo muito bem centradinho,
né? Para trazer esse defeito que, por exemplo, lá tem os cursos, né? Tem o curso de maçonologia, né? Então, o que carece hoje? Eu observando e convivendo com maçons, né? E eu, cara, eu recebo no meu celular, cara, você não imagina, cara. Eu sou do rito adoniramita. Gosto do rito adoniramita e vocês viram que eu gosto do rito moderno e entendo um pouquinho. Acho, eu. Né? Cara, os caras vêm me perguntar as coisas mais cabulosas que você possa imaginar. Porra, por que lá no grau do Cavaleiro do Cavaleiro de Santo André do Rito Escocês Retificado acontece desse jeito? Por que lá no Cavaleiro Beneficente da Cidade Santa funciona assim? Né? Por que o priorado é desse jeito? Né? Por que tem aquele negócio na mesa lá do priorado? Né? Por que o Cavaleiro de Malta é assim, é assado? Cara, as coisas assim, sabe, eu participei, né, dessas ordens, tudo conheço, né? Por que no rito escocês, por exemplo, eu não sou do rito escocês, cara, mas conheço todos os graus, todos os graus. Eu dei ver irmãos, cara, que são autoridades aqui no Brasil, né? Às vezes conversar comigo, bater papo, tirar dúvida, etc. Tá, como é que funciona assim, como é que funciona assado? Eu sou lá do grau 32, não sei o quê, pá, como é que funciona? Cara, acontece direto. Né? Tanto do aprendiz, tanto da pessoa de fora, daí é uma loucura, cara. Tanto da pessoa de fora, que tem uma pancada de dúvida, né? Quanto irmãos no grau de aprendiz, companheiro, mestre instalado, cara, grau 4 e tudo, vai tudo, cara, de todos os ritos, cara. Schroeder, né? O cara vem por causa do rito Schroeder. Né? Eu convivi muito, visitei, conheço, etc e tal, né? O que eu menos conheço é o brasileiro, para falar a verdade, que é uma falha, né? Mas ainda, você é novo. Eu sou um guri novo ainda, dá tempo, né? Vamos estudando mais, mas me apetece muito, né? Me agrada a ideia. Eu gosto daí. E uma coisa que o maçom não tem é a questão de entender a ideologia que cada rito propõe. Né? Então nós temos o rito adoniramita. Qual que é a ideologia? Cara, é o cerne. Se você pergunta qual é a ideologia do rito escocês? Por que ele foi criado? Né? A proposta era, no começo, ser um sistema perfeito de estudo esotérico. O rito escocês tem essa característica, né? Que foi se tornando um pouco militarizado, né? Um pouco mais duro, assim, que nem eu falo, né? E muito moral, puxando muito para a questão da moral. Né? Mas eu não enxergo, né? Que nem eu sou um crítico dessas questões, por exemplo, dos ingleses. O que a maçonaria inglesa fala aqui? Maçonaria é um peculiar sistema de moralidade adornado por alegorias e velado por símbolos. Cara, eu sou extremamente contra isso daí, cara. Sou extremamente contra, porque maçonaria é um sistema iniciático que utiliza de símbolos, né? Alegorias, certo? Mas para elevar, para trazer o homem à sua essência. É muito mais do que um sistema de moralidade. É muito mais. Cara, a maçonaria é muito mais que isso. Então, só que carece de desdobramento, do irmão se dedicar, de visitar, e daí o troço é complexo. Né? E daí entra em outras complexidades que são mais malucas, porque assim, no meu ponto de vista, você não entende o teu rito só pelo teu rito. Mas se você estudar bastante e ele for no rito escocês, por exemplo, você vai no rito adoniramita, grau 1, 2 e 3, mestre maçom, estudar o rito, beleza, bacana, não sei o quê, vai agora no rito escocês. Continua na tua loja, mas vai fazer visita. Né? Eu tô falando no sentido prático. Pô, se tiver condição de comprar o ritual do rito escocês, vai lá, compra e dá uma olhadinha, tá? Põe os dois. Né? Porque eu fiz muitas dessas coisas, pegava e jogava assim na mesa, cara, pegava os rituais do 4 ao 33, de vários Supremos Conselhos, e eu tenho lá, e colocava e observava, pô, o que esse aqui tá falando no grau 7, lá, que é o Rosa Cruz do moderno. Pô, mas o grau 18, lá de Charleston, falava isso. Daí tem isso daí, eu não sei se é nesse livro, acho que é no Arte da Maçonaria, que eu faço umas comparações, né, do grau 4, não lembro direito o que foi escrito nisso pontualmente ali, né? Mas uma comparação, porque a visão lá de Charleston no começo era essa, depois acabou mudando, né? Na visão do rito moderno era um pouquinho diferente, né? E a gente tem, né? E os irmãos têm que entender também que também não está errado, se mudou também. Não, eu vejo isso como uma progressão, né? As coisas eram muito gruas, mas é muito duro nessa questão. Sim, não é uma linha de três, né, gente? Mas aí que eu falei para você naquele começo que a visão ela tem que ser ampla, é consciência, é história, antropologia que aponta para metafísica. Isso é o padrão, cara. É matéria, doutrina e aponta para metafísica. É isso. A estrutura, se isso daí caber na cabeça do cidadão, ele já tá, cara, 50% do caminho. E daí estudar, que nem eu falei, você não vai entender teu rito só pelo teu rito. Mas se você começa a ver bases comparativas e fazer visitas, cara, você vai aprender muito teu rito. É claro que com aquela visão, não, eu quero ver, mas eu quero ver a diferença. Que o nosso cérebro é um troço louco,
Porque ele aprende por padrões também. Então, quando você está lá no rito guia, a gente sabe, né, como é que é a prática ritualística em relação, por exemplo, ao rito escocês. Cara, é uma prática diferente, né? Você vê lá uma cerimônia desempenhando seu papel no Adoniram Mitra, é diferente, é o contrário, né, do escocês. Cara, aquilo vai chamar a atenção do teu cérebro, cara, e você vai aprender mais dos dois. É isso que acaba. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não aprende a maçonaria só pelo seu rito, e você não aprende a maçonaria só pela maçonaria. Se você se dedicar, né, e claro, tudo, eu acho assim, ó, tudo é valoroso. Tudo é muito valoroso, né? Irmãos, por exemplo, que tem a loja lá, que eu já citei, ó, Coator Coronati. Acho, cara, os caras são bons, cara, que eu falo. Só que a visão deles é só histórica. Se você começar a observar tudo isso que eu falei, cara, sabe, é ótimo, dá uma base fundamental necessária, e é o que a gente tem para janta, né? É os caras que são pesquisadores, que mais se dedicaram a essa questão desde 1850, se não me engano, quando fundaram essa loja. Então tem muito material, tem muita coisa para pesquisar, mas é a visão histórica do negócio, né? E só que maçonaria não é só história. Então o que acontece? Rito você não aprende só no seu. É bom você conhecer os outros. Se quiser também, né? Se não quiser, não tem problema nenhum. Mas maçonaria você não aprende só pela maçonaria. Se você quer entender maçonaria, você vai ter que entender de religião, entendendo que existem limites e são coisas diferentes. Se você quer entender maçonaria, você vai ter que estudar mitologia. Se você quer entender maçonaria, você vai ter que estudar simbolismo, que está dentro da maçonaria, mas não é a maçonaria, mas é ao mesmo tempo. Então é um troço muito louco. Filosofia. E filosofia, assim vai. Né? Então você veja, a ideia da Universidade Ortodoxa é exatamente dessa base. É essa base, tanto na questão, por exemplo, tem os cursos lá de teologia, né, mais voltados, eu até faço umas bases comparativas lá do cristianismo com o ortodoxismo, né? Tem algumas coisas, tem as religiões comparadas, né, que foi fruto também de um trabalho bacana de muitos anos, né, que eu fiz, inclusive tem dentro da Escola da Tradição, e eu revisitei essa história, né, já trazendo assim uma coisa assim mais assim ampliou, né? Ampliei a visão. É porque assim, quando você vai estudar mitologia, né, tipo assim, né, eu vou pegar um leque. O que é mais interessante? Porque minha cabeça funciona assim, eu tenho muito material, cara. Os anos foram trazendo, eu vou fazendo livro, cara, e eu tenho lá, cara, na boa, cara, se eu abrir meu drive ali, você viu quanta coisa tinha ali, né? Abri meu Google e eu vou coletando as coisas. Cara, o que eu faço, na verdade? Eu paro, pô, que assunto é esse? Esse aqui, puta, eu vou falar desse troço. Cara, o que é mais interessante? Pra mim, né, e eu vejo assim, e eu sempre tenho aquela questão assim, de me colocar no lugar da empatia. O que será que essas pessoas, nesse assunto, o que as pessoas vão gostar? É que nem assim, eu fui fazer o curso de religiões comparadas ali, né, porque eu já tenho essa formação também. Mas eu falei, pô, o que é legal o que é legal do pessoal entender, no meu ponto de vista, né? As culturas, como elas funcionavam, como que era a visão espiritual, né? Porque geralmente é religiões comparadas, né? Então, qual que era a visão, como que era a estrutura, se tinha um sacerdote, quais eram os panteões, né? Qual é o panteão de divindades e quais são as culturas mais interessantes de a gente ver. Daí, cara, Mesopotâmia, Babilônia, sumerianos, né? Daí Roma, que eu acho bacana, Grécia, obviamente, daí a parte lá dos hindus, né? Confucionismo, né? Então traz algumas questões ali de algumas linhas, né? E lá no Oriente, cara... Tem mais 1 milhão disso. Lá no Oriente, tipo assim, lá no Oriente, e daí tem uma problemática nesse contexto, vamos pôr assim, espiritual de forma geral. Porque tem muitas linhas que são sistemas de metafísica misturado com religião. Tem muitas linhas de budismo que tem esse aspecto. O budismo em si é um sistema de metafísica. Qual que é o objetivo? Iluminação, buscar iluminação. O espelho é Buda, né? O Dharma é a doutrina a ser seguida. E a Sangha é o grupo de pessoas que vai trabalhar para entender isso daí. Só que lá tem, cara, não sei, é tipo assim que nem no melhor sentido, é que nem o evangélico, cara, tem uma pancada de linhas diferentes, né? Cada um tem sua visão interpretativa, né? Dos sutras, né? Etc e tal. Dos Vedas, enfim, do que é aquela escola, da onde que é essa escola, daí, cara, dá muita diferença. Se a escola é hindu, por exemplo, tem um ponto de vista. Se a escola é do norte da Índia, é um ponto de vista. Mas essas religiões comparadas é um dos cursos... É um dos cursos. Daí, cara, daí vai os incas, maias, astecas, totelcas, olmecas, eu não lembro de todos agora, né, mas, cara, daí tem um candomblé,
né, que é uma religião tradicional também, cristianismo, obviamente, judaísmo, islã, né? Então é tipo assim, é bacana, né, que dá uma visão geral. Esse é um dos cursos, né? E o curso de maçonologia é justamente isso, para trazer uma base. E é uma coisa interessante, é um movimento que existe, por exemplo, no mundo. Aqui no Brasil ainda nós vivemos assim, cara, um troço assim que o pessoal não se interessa tanto. Mas fora do Brasil existe assim é, uma sede por conhecimento das coisas. Então, por exemplo, uma coisa também que a gente estava batendo papo, fora do Brasil tem muita gente que se interessa pela maçonaria sem ser da maçonaria. Muito pesquisador. Tem muito pesquisador porque, cara, é muito interessante. Não, e para o É trabalho muito interessante. antropológico, né? Para Cara, político. Nossa, tem tanta coisa que nem a gente estava batendo papo. Tem tanta biblioteca, tem tantas potências, né, estaduais, né, ou em cidades, etc, lojas antigas, cara, que tem tudo aquele material que às vezes, cara, é um tesouro assim que tá jogado no canto. Jogado mesmo. Certo? As traças. Então é isso. Na verdade, sim, o resumo da ópera da Universidade Ortodoxa é isso, né? Baseado nesse contexto de trazer o conhecimento e dar conhecimento correto para as pessoas nessa linha ortodoxa. O sentido ortodoxo não é que é cristão, é reto. Orto é reto, né? Crença reta, ortodoxo. Excelente. E só pra quem está em Curitiba consegue fazer ou é Não, os caras fazem em tudo que é lugar, bicho. Então, e como é que faz? Eu quero saber. Entra no site ortodoxa.com.br, né? Tem como é que é no menu ali, você consegue ter a área de aluno, inclusive se você não é aluno, você pode entrar, você vê as ementas do que é tratado, módulo por módulo e aula por aula. Então é bem bacana, né? Daí você adquire, então por isso que eu falei, é online, é totalmente EAD. A ideia é isso, é extrapolar o conhecimento. Tá. Então tem muita gente que compra na Europa, tem muita gente que compra nos Estados Unidos, é em português, né? As apostilas são em português, todo curso tem aulas, apostilas e provas enfim, né? E é em português brasileiro, né? Mas muita gente compra. Ortodoxa.com.br. É isso aí. Ortodoxa.com. E também tem no Instagram também, que eu sigo lá no Instagram também. Sim. Daí estamos trabalhando. E cara, bacana. Cara, eu acho bacana isso daí, tem crescido bastante, né? Porque é uma coisa que vem assim, ó, eu acho que precisa, cara, né? E vamos dizer, as instituições, qual que é o detalhe da questão? Aí entramos num detalhe. Qual que é o detalhe da questão? Né? Nós temos as instituições que são instituições, vamos dizer, educacionais convencionais, né? Cara, nós temos dois modelos no Brasil falando de teologia, por exemplo, né? Você tem os modelos das instituições que trazem um ensinamento e trazem um reconhecimento pelo ministério, e temos as instituições que daí eu trabalho nesse sentido, né? Que são dentro das instituições religiosas, né? O ministério, por exemplo, ele tem uma problemática, né? Que nós temos alguns cursos de maçonologia, né? Mas o que é observado, por exemplo, pela educação formal, dentro do conceito educacional, não é o conteúdo, é as horas. Né? E eu vou no contrário, o meu interesse é o conteúdo na história, né? Pouco me importa, por isso que é livre, então é livre. Fazemos livre, né? Fazemos assim, com bastante amor, para falar a verdade, e trazendo assim um conteúdo robusto para quem quer estudar teologia, para quem quer estudar religiões comparadas. E daí tem o curso de filosofia, né, que justamente eu falo dessas questões lá, que é a filosofia pré-socrática, né, os socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão e Aristóteles, e as escolas helenísticas, né, que é um negócio bacana, que você viu, no começo da história eu falei que isso me chamou muita atenção, né, e a gente vê a progressão do ser humano desenvolvendo, entendendo esse lado. Então é bacana, cara, sabe? Dá uma base interessante. E tem cursos aí, já tem na gaveta aí mais 4 cursos para sair. Né? Ligados à área de maçonaria e também ligados à área de metafísica. E agora, aproveitando o gancho, até você falou de amor agora, falou de maçonaria. O que você mais ama dentro do rito Adoniramita? Vale tudo, não Cara, vale tudo. Não, cara, são muitas coisas. Que eu acho assim, ó. Quando você se coloca para ser um maçom, como eu falei, é de livre e espontânea vontade. Você não é obrigado a ser maçom. Então você vai lá porque você gosta. Né? Você vai lá, claro, do começo aquele negócio, né? Você vai ser iniciado
né? Daí tem todas as prerrogativas, você vai conhecer, né? Você vai receber as instruções, etc e tal. Depois, vamos dizer, quando o negócio está mais azeitado, você já entra na onda, no flow, né? Você entra no fluxo do troço e começa a entender melhor. Cara, aquilo lá não tem como se apaixonar por tudo, né? Então eu gosto muito do Rito Adoniramita e assim, daí eu tenho aquele lance, né, que daí tem toda essa história que eu comecei a buscar os originais e para procurar entender o que estava acontecendo, quais foram as versões, que a gente tem as versões que foram sendo modificadas. Cara, isso daí, cara, o assunto que eu falo, me apetece, me agrada. Então, cara, foi indo, na verdade você vai indo, né? E não é nada assim, vou pegar, vou estudar que não doente. Não, cara, foi acontecendo no decorrer de todos esses anos aí. Então, cara, eu gosto. Daí tem as peculiaridades, tenho minhas críticas, né, com relação a algumas coisas que acontecem ou não acontecem, né? Então, enfim, cara, gosto do assunto. Então, tô lá na loja toda quinta-feira, né, no Templo da Luz Invisível, lá no bairro da Água Verde, em Curitiba, Paraná. Agora, vamos falar um negócio que a gente tinha conversado mais cedo, que era o seguinte: a maçonaria combate o fanatismo e a superstição. Perfeito. E aí a gente vê dentro da maçonaria muitos irmãos antigos, inclusive, que por não terem feito a pesquisa que a gente propõe exatamente, nessa pesquisa mais séria e tal, esses irmãos enxergam algumas coisas na maçonaria que é pura superstição, e eles acham que não é superstição, assim, né? Eles não conseguem enxergar que é superstição. E uma delas é lá da espada flamígera, que quem não é mestre instalado não pode encostar na espada. E a gente falou, né? O que será que acontece? Deve cair um raio. Mal, cara. Fala um pouquinho disso aí. Você que estuda as tradições, da onde vem esse lance aí da espada flamígera, e por que os irmãos acham que não pode encostar nela? Pois é aí que entra justamente essa questão, cara. Nós tivemos, daí você veja, você não consegue entender maçonaria pela maçonaria. Se você for na maçonaria, você vai escutar o que você falou aí. Não pode pegar porque é só o venerável, tipo assim, os caras falam. Eles não sabem a diferença do venerável mestre e do mestre talado, né? Só o mestre talado, né? Que são coisas distintas, né? Basicamente funcionam do mesmo jeito, né? Mas tem os mestres instalados e tem o venerável mestre. São duas questões diferentes, né? O venerável mestre é o presidente, né? E o mestre instalado é aquele que transmite Que já foi presidente. Que já foi presidente. Não, mas tem alguns casos que tem irmãos que foram instalados e nunca passaram pelo Veneralata, né? Eu não conheço isso. Não conhece? É novidade. Depois a gente vai falar sobre isso. Não, existem algumas instituições, né? Até pegam irmãos, né? Assim, isso aí não é o padrão, como é que é vamos fugir a palavra de novo. Porque não é regra. Não é regra, já lembro, né? Mas acontece, e eu conheci alguns que são mestres instalados, mas não passaram pelo veneralato, né? Porque o veneralato é ser o presidente. O mestre instalado é aquele irmão apto a transmitir a cadeia iniciática. Então tá, esse é um ponto, né? Então, como presidente, né, a iniciação, né, o contexto a influência espiritual se dá por um símbolo, né? Aquilo assim, aí tem que se entender, aí começa uma complexidade, porque você tem que entender o que é um rito, o que é um ritual, o que é uma liturgia, uma ritualística e um cerimonial. Você tem que ter isso claro na cabeça, eu penso eu. O ritual, falando em termos gerais, ele se trata da síntese de tudo que aquilo, da doutrina, né? De toda aquela força, vamos pôr assim num termo mais, de toda aquela energia que a maçonaria traz, que ela, numa ação ele vai se expressar, como se expressa num símbolo, né? Então o ritual tem essa característica. Ritos, símbolos e mitos têm a mesma natureza, né? Então o ritual, a palavra ritual, na verdade como se fosse uma síntese, uma concentração de toda aquela força que vai ser expressa. Isso é iniciação. Então, se utiliza, né? Nós temos espadas, né? E a espada tem todo um contexto, né? Que é a questão do campo mental, né? Entre outras interpretações, não vou entrar muito na questão, mas é assim, né? É a lógica, é a razão, é a força, né? É a defesa, é a proteção. Olha quantas interpretações, assim, de bate pronto, nem parei para pensar. E daí nós temos essa questão, que existe uma espada, né? Que é a espada flamígera, né? Que ela fica a cargo daquele venerável mestre, que é o mestre instalado, que é o cara apto,
né? Junto com o conjunto, com perdão da redundância, né? Junto com o conjunto, né? Que são conjuntas, são os irmãos aptos, né? A receber uma pessoa, seja de fora para se tornar um iniciado ou transmitir em outro grau, que seja vai passar uma passagem de grau de aprendiz para companheiro. Então é um conjunto, né? De irmãos aptos a fazer isso. Mas o principal é o venerável mestre. E ele tem uma espada de fogo, flamígera. Não está pegando fogo, é metal. Aquilo é um símbolo, né? O que é aquilo? O fogo, é o espírito, representa o espírito. Então a ideia do símbolo, né, que expressa aquela questão é justamente marcar no espírito daquele iniciado, né, toda aquela força, toda aquela doutrina que aquele ato representa. Como o batismo, por exemplo, só que daí tem outra natureza. O batismo, você vai se batizar, por exemplo, você vai entrar numa igreja hoje, entenda que eu estou falando coisas distintas. Né? Você se propõe a morrer ao antigo e viver ao novo, a nova doutrina que você está adotando, seja evangélica, seja católica, seja não sei o quê, né? Independente do termo que é utilizado, né? Tem essa passagem. Né? E isso daí é a mesma coisa. Né? Só, o ato é diferente, lá se usa água, aqui se usa a espada, né, de um sentido figurado, sentido, vamos supor, simbólico, né, mas tem essa carga de intenção, né, e de significado. O significado tradicional. Esse é o significado tradicional. Então, quem que usava, né? Por que usava? Daí você tem que buscar a história. Daí você tem... Quem que usava isso daí? Né? O fogo era para marcar. Né? Você marcava as pessoas, então por isso que se marca desse jeito, né? Só que não se marca hoje, é um símbolo, né? Mas na Idade Média, a espada flamígera era para matar demônios. Né? E quem que é o máximo disso daí? É um arcanjo, né? Acima dos anjos, que é um líder, Arcanjo Miguel, a espada de fogo. Então isso daí é um símbolo, que ele é um símbolo metafísico, é um símbolo espiritual, né? Que é trazido, inclusive, de uma tradição. Né? E não é só uma tradição cristã, a gente vê em outras tradições também, né? Que prevêem essa hierarquia de seres, né? Isso é de mitologia também, religiões, etc. e tal. Então, o que acontece? Tem muito animismo, né? E da onde que veio esse animismo? Daí nós temos a progressão dessa história. Mesmer, Eliphas Levi, Pappus, e assim foi indo. Né? Se criou assim muita coisa baseada, né, nesses estudiosos que eu sempre falo, né? E eu acho um barato, cara. Eu adoro os livros eu li o Eliphas Levi, gosto. Dogma Ritual de Alta Magia, O Grande Arcano, a História da Magia que eu já citei aqui, né? Que conta algumas histórias, né? Enfim. Mas você acha que é por causa deles que foi... É que eles desencadearam. É que assim, ó, se você pegar a história da maçonaria, você vai ver que eu falei lá da síntese escocesa, né? Nesse período que, na verdade, nós tivemos uma pancada de influências. Quais são essas influências? Hermetistas, alquimistas, cabalistas, rosacrucianismo, né? Templarismo, surgiu tudo nessa época. Que são as influências que a maçonaria acabou adotando naquela ocasião na França. Né? E isso daí começou a se expressar demais, que o Eliphas Levi, você pega o Eliphas Levi, ele morreu, ele nasceu em 1830 e morreu em 1830. 800 ele morreu em 1875, né? Morreu em 1875, nasceu em 1830, foi um monge, era um religioso, né, que acabou largando e ficando lá estudando na Biblioteca de Paris, né, estudando cabala, gostava desse tipo de coisa. E a linha, né, que surgiu a partir dele, que a gente chama de ocultismo, Pappus, né, porque não sabe, né, já vem os irmãos, Papi, não é Papi, é Pappus, é o sexto gênio do Nuctemeron de Apolônio de Tiana. Então, Pappus é grego, não é Papi. Mas pode falar Papi, não tem problema nenhum. E a partir desses caras, né, que surgiu, porque eles tinham os pontos de vista dele, que surgiu, assim, muitas coisas que acabaram entrando na maçonaria. Né? Como a gente recebeu influências, por exemplo, da Kabbalah, do hermetismo, bastante, da alquimia, bastante, recebemos também disso daí. Só que daí extrapolou, no meu ponto de vista, uma coisa que é a nossa base, como você falou, lutar contra as superstições. E esse animismo, né, muitas vezes está incrustado na cabeça dos irmãos. Então, um aprendiz não pode pegar a espada flamígera. Por que não pode? Ele tem os qualificadores de um mestre instalado,
para que aquele símbolo se expresse, aquilo é simbólico, ele tem uma carga espiritual, mas o aprendiz consegue ser vamos pôr assim em termos bem leigos, consegue ser um fio condutor dessa energia, dessa força que representa a maçonaria, porque o venerável mestre e o mestre instalado, né, entendendo que os dois são a mesma coisa, né, expressa justamente isso, o poder da maçonaria, naquele momento. Né? O aprendiz tem essa capacidade? Não. Não está apto. Companheiro tem, mestre maçom não. Só se for instalado, passar por esse processo, né, estar formalmente instalado como venerável. Aí sim. Né? Então, pouco importa. A tiazinha, vou falar da tiazinha. Da limpeza. Não é a tiazinha lá que tinha dormido, não. Essa. Mas A tia que faz a limpeza. Essa tiazinha, Já devia estar queimada já. ela é importantíssima para nós, né? Mas você acha que ela não pega? O irmão estava falando toda essa tradição que está impregnada na ideia da espada e tal, mas o irmão que fala, o aprendiz não pode encostar na espada, ele não sabe tem explicar. Ele não tem essa consciência, ele nem sabe dessa tradição. Não. Só que alguém falou para ele que não pode porque corta energia. Eu falo, Você caísse um ramo aí. Uma falta de conhecimento. Na igreja ortodoxa nós temos uma cruz lá, que é a cruz que você abençoa. Cara, qualquer pessoa pode pegar. Quem pega é o padre, quem tem o poder, quem é o canal daquela falaria. O uso do mestre instalado, porém, não quer dizer que os usos não podem encostar. Não, e não tem nada, né? Eu desconheço, por exemplo... Houve até tem um irmão que contou pra gente que falaram pra ele que se não tiver um mestre instalado na loja não pode ter sessão, porque não dá pra montar a loja. Meu Deus do céu, cara. Tá. Pergunte. Nessa seara aqui, a tal da egrégora, Luiz Miller. E afinal, você que passou por altos graus. A nossa egrégora aqui, cara. Cara, eu adoro, né? Eu tava tirando sarro, vindo com os caras ali. E os caras me enchem o saco, né? Porque eu sou extremamente contra essa ideia, né, cara? Sabe? Por quê? Né? Eu também venho de uma escola, assim, conversando mais, eu acabo me entendendo, o meu lado da coisa, eu venho de uma escola de lógica e estudo semântico. Cara, se você perguntar e daí conhece a história, né? Daí tem essa. E daí um rolo, isso troça um rolo, né? Porque não tem uma definição. O que é isso, afinal de contas? Não existe uma definição. Ninguém define o que é egrégora. Né? O que vem, eu observo, por exemplo, né? Eu observo justamente esse animismo do Mesmer, do Liefeld Levi, do Papus, etc e tal, que foram sendo criados, né? Que isso daí tem uma grande influência, que ele traz essa ideia, né? Vem a partir disso. Né? Com algumas influências da Kabbalah, por exemplo. Então, o que é? É uma sintonia? Nós aqui estamos numa sintonia de conversa, de bate-papo, tem algum lance que, vamos dizer assim, alguma coisa que nos une? Sim, o assunto maçonaria. Né? Nós estamos trabalhando aqui, falando, obviamente, mas estamos, assim, num nível intelectual muito parecido. Né? Vocês estão me escutando falar pra caramba, não sei o que, estão abertos, né? Estamos em uma determinada sintonia. Né? Se o pessoal, se o seu caboclo, que eu falo, considera isso egrégora, eu até concordo. Eu acredito que seja exatamente isso. A maçonaria, eles chamam uma coisa de egrégora que não é egrégora, mas é que eles entendem como egrégora. Porque tem... A sintonia existe, de fato, mas é que tem muitas interpretações que eu já ouvi, né, e eu não sou um especialista no assunto, mas já ouvi falar, que a força, agora vamos nos juntar todos aqui para atingir um objetivo. Isso é outra coisa, né, já é uma seara que foge do lance da maçonaria. Né? Nós estamos ali, claro, o templo maçônico, todos estão imbuídos, estamos trabalhando sobre a égide, né, do grande arquiteto do universo, né, estamos protegidos, estamos lá com as Sagradas Escrituras, protegidos no sentido assim de amparados, né? Então a gente faz, né, nós respeitamos muito a questão da religiosidade, entendemos que existe um princípio criador, um Deus, uma força, né, que seja, né, vai depender de cada irmão fazer esse tipo de interpretação, e essa força é viva lá dentro, né? Mas os irmãos trazem muitas interpretações nesse sentido, né? E para que serve? Como é que funciona a tal da igreja? E nunca tem uma definição, né? Eu entendo nesse termo de sintonia, sim. Né? Só que, cara, daí você entra numa... assim, eu sempre faço, dentro do estudo tradicional, você vê que existem, vamos dizer, as escolas trazem muitos padrões de corpos, de estrutura do homem. Corpo físico, corpo espiritual, perispírito, vai depender da escola.
né? Mas vamos entender o seguinte, que nós somos aqui, assim, básico do básico. Somos espíritos, mas temos um lado material. Esse lado material nosso tem instintos, sentimentos e mente, né? Lógica, instinto e sentimento. Daí era aquele troço que a gente tava batendo papo, vamos falar o troço mais leve, né? Mas o cara vai lá no jogo de futebol, né? Tá aquele fervo lá, os caras estão, todo mundo tá excitado, né? Excitado, né? Todo mundo tá excitado, com o negócio lá, tá defendendo seu time, tá não sei o que, cara. Tá todo mundo na mesma sintonia. Se isso for egrégora, tudo bem, beleza. Se você estiver em outro lugar, você tá numa feira lá, os caras gritando, né? E é interessante, você começa a perceber, porque tem, olha, egrégoras diferentes. Impressionante. Você numa feira lá na rua, daí tem os feirantes lá, banana, linguiça, pastel, sei lá, o que os caras vendem lá. Tomate, brinquedo, roupa, e tem de tudo na feira. Peixe, blá, blá, blá. Os vendedores vão fazer uma egrégora. Eles vão estar em sintonia. Agora vamos sacanear. Mas os compradores estão na egrégora? Estão na egrégora dos compradores. Então, cara, se você for balizar isso daí, né? Então você pega assim, eu gosto de informática. Então eu estou na egrégora dos programadores. Agora eu estou na egrégora dos historiadores. Mas tem uma história que eu acho que é interessante, né? Que é, assim, estudando mais com profundidade isso daí. Isso, de fato, essa sintonia acaba existindo, né? Talvez você não chama isso de egrégora. Não, de forma nenhuma. Isso dentro da tradição, por exemplo, a gente entende que existem múltiplos estados de manifestação do ser. Seria um nível de consciência, alguma coisa? Exato, né? O nível e assim, ó, aí eu falei, nós somos espírito, mas nós de fato somos consciência. Nós somos consciência. Quando o ser humano tiver a noção disso daí e observar isso que eu tô falando, que é seríssimo, isso aí é um bizu muito bacana. Entenda que você é consciência. E eu vejo assim, imagine a tua consciência como se fosse uma luzinha aqui, agora. E agora eu vou pôr minha consciência na mente. Então, a minha consciência está aqui no presente, obviamente, e eu estou consciente. É muito mais complexo, mas eu vou fazer um resumaço. Minha consciência agora está na lógica, na mente, em matérias ligadas à mente. Mas de repente eu vou ter que lidar lá sei lá, com a minha neta, com meu neto, com a minha filha, com a minha esposa, não sei o quê. Minha consciência vai pro emocional, né? Minha tomada de decisão, minha consciência, e eu vou ter que tomar uma decisão em cada coisa. Então, se a minha consciência está na mente, né, e eu sou um alemão frio e lógico, né, a tomada de decisão vai ser lógica. Mas assim, fazendo exemplos, né, se você lida de assuntos de família, a tua consciência está no teu... E nós temos, muito bem detalhado, está no sentimento, está no coração, está no amor. Tá? Se você está em outro lugar, sei lá, você é um cara solteiro, né, sua consciência pode estar nos instintos. Então, e vai depender muito do lugar. Tem lugares que são muito mais instintivos, né? Lugares para caça, né? Os botecos ali, os caras ficam caçando, eles ficam azarando, né? Você pode ver. Se você começar a observar de uma forma lógica e fria, até talvez, você vai lá numa igreja, por exemplo. A consciência está além, né? Porque a religiosidade pura traz justamente essa questão. É um alinhamento com a divindade. Não é somente, não é só, é muito, né? O nosso cerne, né? As antigas tradições falavam que o nosso espírito está no coração. Então isso é muito importante se conhecer também, né? Então a gente faz o símbolo da cruz, né? E coloca no coração, porque é o espírito que se manifesta e vem. Então é uma questão de alinhamento com a divindade. Isso é instinto? Não. Isso é sentimento? Um pouco. Isso é lógica? Também. Mas isso é espírito puro se manifestando. Né? Então você veja, eu não sei se ficou clara essa questão das diferenças, mas eu enxergo dessa forma, né? Coisas muito distintas assim, sabe? E vai depender muito do quê? Da pessoa, das pessoas, qual que é o assunto, né? Qual que é o ambiente, o que está acontecendo e qual que é o lugar que você está. Tá no campo de futebol, vai ter uma sintonia? Vai. Né? E você vai ver que na loja também vai ter uma sintonia. Sim, na loja também vai ter uma sintonia. Por quê? Porque são assuntos, mas daí você vê um negócio. Daí vamos ver o que quebra a egrégora. Porra, daí você tá lá, né? E é um problema que nós temos hoje, né? Nós temos um problema. O ser humano, eu vejo, assim, eu faço sempre uma base comparativa de uma máquina. Linhas de programação. E muitas linhas são falhas. Né? E nossa mente que nem dizia o Buda, né? Nossa mente é um macaco picado por um escorpião, possuído pelo demônio. Ele falava isso na Buda. Então, qual que é a problemática, né?
Todos os irmãos estão lá concentrados, né, independente dos graus. E a maçonaria traz muito. E olha a complexidade dessa questão. Porque cada um dentro, você tem os oficiais. Você tem o venerável mestre, vai ter sua função, vai ter o mestre cerimônia, que é uma função muito importante na abertura, abertura, desenvolvimento e fechamento. Principalmente na abertura e no fechamento, o mestre cerimônia é responsável por tudo. Né? Você vai ter esses caras com essas funções. Mas a função de todos ali é estar imbuído. Isso é um ritual acontecendo. Isso é a prática ali acontecendo. Todos têm que estar concentrados e concentrado no agora. Né? E a nossa mente tem esse problema. Né? Eu estou aqui, eu não sei se perceberam, mas minha consciência está no agora. Não importa o passado, não importa o futuro, está agora. Né? E isso é importante de se conhecer. O que nós temos hoje? Numa loja maçônica, trivialmente, né? Os irmãos, claro, compenetrados, alguns muito compenetrados, outros nem tanto, totalmente dispersos. E outros no celular, inclusive, né? Algumas coisas que eu acho, cara, assim, ó, tem lojas que elas se tornaram, assim, algumas linhas da maçonaria, não lojas específicas, mas algumas linhas, cara, se tornaram puros clubes de cavalheiro de avental. Isso, cara, olha, eu fico doente, tem umas coisas que me deixam doente. Tá? Isso é uma delas. Cara, porque daí, cara, por que você vai num clube de cavalheiros de avental, né? Você vai um cosplay, o negócio? Eu falo isso, você é pra clube de cavaleiro, vai no futebol, cara, é muito mais legal ter cerveja. E tem a questão que é pior ainda, que hoje, que a gente sofre, é a questão dos caras com o celular. Cara, porque ali, cara, tem que ter respeito. E aí, você me perguntou, o que você gosta no rito adoniramita? Eu gosto de muita coisa e eu compreendo. Compreendo a responsabilidade de ser um maçom e compreendo a responsabilidade total de ser um maçom adoniramita. Né? Que é um rito que foi feito há muito tempo atrás, um dos primordiais da maçonaria, né? Que traz, como eu falei, quando esse é meu jeitinho alemão de falar, mas eu falo sério, né? Maçonaria, o espírito veio da França, isso é sério. Se você observar, vai estudar o rito escocês, cara, você vai ver que é dali o negócio, né? Vai estudar vários, se você e aquele troço que eu sempre falo, cara, põe na mesa a história. Se você colocar na mesa, você vai entender o que eu estou falando. Você pega vários rituais e coloca na mesa, você vai entender. Você vai entender o que eu estou falando. E daí, por que eu gosto? Porque eu entendo a responsabilidade, eu entendo a tradição. Né? Entendo a tradição de ser maçom, né? E o que isso traz para mim, e entendo a tradição de ser um maçom adoniramita. E isso existe em todos os ritos. Né? A carga que isso traz, né? No sentido de responsabilidade. Né? Que nós somos os verdadeiros Lucifers. Lucifers no sentido de carregar a luz. Nós somos carregadores de uma... Eu fiz até um vídeo esses tempos atrás, que eu falei, os católicos e os maçons são luciferianos. E é verdade. Se o cara entender a responsabilidade, ele está carregando uma luz. Né? Carregador da luz, carregando a luz de uma tradição. Então, eu tenho plena consciência disso. Carrego a tradição e a responsabilidade, né? Que eu dou minha cara para bater na internet. Então, cara, eu sou isso mesmo, meio louco, mas gosto de ler um pouquinho. Mas entendo a responsabilidade de ser um maçom e entendo a responsabilidade de ser um maçom adoniramita, de uma determinada linha. E de todas as linhas que eu acabei estudando, né? Umas que eu gostei mais, outras que eu gostei menos, mas enfim, cara. E tá faltando essa responsabilidade nos irmãos? Você acha que... Cara, não tem nem a visão disso daí, bicho. Ninguém... Conhecimento. Não despertou assim, porque isso daí é consciência. E qual que é a proposta? A tal da escada de Jacó, qual que é a proposta? Subir o nível de consciência. E isso daí eu sempre uso uma analogia, que é assim, né? Que é tipo assim, a iniciação, cada vez que você vai aumentando, né? Imaginando que nós somos um canal que recebe essa força, e ele vai, com o tempo, ele vai aumentando essa luz divina, né? Que é um troço até da Kabbalah, né? O Ein Sof, né? Essa luz divina, você vai aumentando quanto mais consciência você alcança, você se eleva, mais você vai recebendo a luz divina. E na maçonaria não é diferente nesse sentido. Quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai se elevando, vai entendendo principalmente a questão dos valores e virtudes, que isso é fundamental. Parar e pensar o que é a fé. O que é fé no contexto geral? O que é fé para mim? O que é esperança no contexto geral? O que é esperança para mim? E como isso se processa? Como isso é na prática? E assim vai. Fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força. Vai estudando tudo. Vai estudando tudo. E aquilo tem que fazer parte da sua natureza. Aí sim, a iniciação, ela se... Completou, exato. Beleza. Sensacional de bola. Você vê alguma curiosidade aí, né? Curiosa, então. Curiosa. Nessa caminhada sua que você já fez até hoje, todos os ensinamentos que você fez e que você tem, que você trilhou, volto no começo desse podcast. Egrégor. Não. Egrégora não, egrégora.
Essa busca do saber, essa autoconhecimento, essa essência, você já atingiu ou você tá em busca dela? Não, daí você vai ter que esperar o próximo episódio. Estamos sempre buscando, né, cara? Né? Temos que. Aí tem aquela história, né? O eterno aprendiz. Não sou eterno aprendiz. Nem a pau, cara. Estudei bastante, cara. Sou um mestre em eterno aprendizado. Exato, é assim. É Também isso aí. concordo com essa. Sim, é óbvio. Né? A gente vai ascendendo, né? Mas não tem fim, cara. Não tem fim porque somos eternos, inclusive. Pode acabar aqui na matéria, mas ainda tem coisas em outros campos existenciais. Excelente. Tenha plena certeza disso que eu tô falando. E a última pergunta que eu tenho aqui, o que legado, o que você deixaria com a próxima geração de maçons? O que você... Cara, o que eu gostaria, cara, que nós nos voltássemos, nós, maçonaria como um todo, nos voltássemos muito mais ao objetivo da maçonaria. Deixássemos um pouquinho de lado algumas questões estruturais que eu vejo que é necessário, né? Eu acho bacana o lema do Grande Oriente do Brasil, eu acho antigo, moderno e antigo. Novo, porém antigo. Novo et antiqua, né? Nova et antiqua. Então, quer dizer, no sentido antigo é o sentido tradicional. Os valores não podem se perder. A influência, porque assim, ó, a questão da influência e a força da influência espiritual, ela é perene, ela é atemporal. Isso não se mexe. Mas questões estruturais, nós temos que evoluir bastante, sistemas, etc e tal, né? Comunicação, né? Comunicação muito falha. Uma coisa que eu vejo, porque eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu tenho lá uma playlist Como Entrar na Maçonaria, né? Lá no canal, Fatos Maçônicos, no YouTube. No YouTube, que tem uma playlist. Cara, mais de, sei lá, 600 mil visualizações. Né? Como entrar na maçonaria. E daí voltando àquela historinha que eu falei, eu sempre me coloco do outro lado. Do outro lado. O que um cara que vai assistir um vídeo que ele quer? Quando ele vai numa playlist e fala, como entrar na maçonaria? Na maçonaria. Então, e daí aí uma observação, né, mais ampla do mundo maçônico como um todo, não só o Brasil, é que muitas instituições, né, já trabalham com esse despertar, essa curiosidade, vamos dizer em primeira instância, o que traz uma pessoa à maçonaria é a curiosidade, certo? E depois, cara, se o cara gostar, ele vai perdurar e vai ficando que nem nós aqui, né? Vamos ficando, gostamos, cara, nós ficamos porque gostamos, né? Não tem outros lances, né? Só que tem gente que não conhece maçom. E hoje tem aquelas fichas lá para fazer. Né? Então, isso daí é uma coisa que já acontece na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo. Né? Nos Estados Unidos, e assim, nós temos várias maçonarias que eu falo. Nós temos a maçonaria inglesa, que tem suas características, e tem lá no site da UGLE, se você entrar na grande loja de Inglaterra, como ser maçom? Fácil. Né? Não conheço ninguém, pô, tô lá, não sei o que, vamos dizer que seja um brasileiro, né, que esteja com os documentos todos certinhos, morando lá, trabalhando, etc. Cara, você vai lá fazer uma inscrição, você vai entrar na maçonaria. Os caras vão fazer todo o processo como a gente faz, vão conversar. Ah, você quer entrar? Então vamos conversar. Como é que é teu nome? Ah, o que você faz? Aqui também já estamos desenvolvendo isso. Aí que é o X da questão. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Você vai lá, tem uma placa lá, maçonaria. Né? Que eles têm uma outra pegada, inclusive, né? Na Inglaterra é uma pegada, nos Estados Unidos é uma pegada mais de fraternidade, de até trabalhar com, assim, não que aqui não trabalhe, aqui se trabalha muito com relação a essa questão de caridade e solidariedade com a sociedade, mas aqui é muito pouco divulgado, lá nos Estados Unidos divulgam mais. Né? E na Inglaterra também divulga, na Europa divulga um pouco menos, dependendo do país ali, sabe? Mas é aberto essa questão da entrada. E aqui no Brasil, você veja, nós temos a maçonaria conservadora, que agora está, vamos dizer, assim, numa ideia muito embrionária dessa questão de trazer a pessoa, você que não é maçom, por exemplo, fazer um cadastro, né? Qual que é o sistema hoje do Grande Oriente do Brasil, né? O cara não é maçom. Pô, mas assistiu Fatos Maçônicos, assistiu o Café em Maçonaria. Pô, gostou dos caras, viu que os caras eram meio loucos, mas falou, pô, tem alguma coisa que eu acho que bateu o santo bateu, acho que é bacana esse troço, os caras... A egrégora, ele pegou a história da egrégora, pô, eu acho que é legal ser maçom, pá, vai lá, faz uma ficha, né, só que o nosso processo tá muito ruim. Então, aí é que tá, é o que eu falei, Foi muito ruim.
eu sou a favor da ficha. O que eu sou contra é o nosso processo de sindicância é muito fraco. Mas você acha que o legado que você quer deixar é alterar isso? Como que é? Não, o legado que eu gostaria é que os maçons estudassem. Então, e aí a gente... É o que eu ia falar. Você já deixou um legado. O cara que escreveu 30 livros já deixou um legado. E a gente só tem a agradecer. Opa, mano. Cara, foi muito bom esse papo com irmã São. Aquela câmera lá, aquela câmera é sua, dá o seu recado, fala suas redes sociais, como é que a galera te acha, como é que acha lá a universidade. Posso a ortodoxa, fica bom. Posso fazer que nem fazia na Xuxa lá? Isso, né? Pra mamãe, pra você, pra vovó, aí. Principalmente pra você, conhece o Alborguete lá? O Alborguete é lá dentro da terra, né? Que é um beijo na alma. E mandava um beijo na alma. Então me sigam, me ajudem, pô, eu sou um peregrino, né? Estou caminhando ainda. Então me acompanhe nas redes sociais, lá no canal Fatos Maçônicos no YouTube. Também me procure no TikTok, Fatos Maçônicos. Tem o Instagram, Luiz Miller 22. 22 é o dia do meu aniversário, por isso que é que já tinham pego meu nome, foi sacanagem. É que daí eu tinha antes, era luizmiller.com.br. Daí, porra, mas isso é e-mail? Falava, cara. Daí eu tive que mudar o troço, aí pus a data do meu aniversário. Luiz Miller 22, Luiz com Z, Miller com U, ou você só digita no Google, Luiz Miller Maçonaria, já vai aparecer tudo. E... Tá na tela, a gente tá colocando na tela aqui. Opa, aí sim. E também, né, conheça a Universidade Ortodoxa de Filosofia e Cultura. Um frescor que traz o ensinamento das antigas escolas da tradição. E nós temos plateia hoje, estão perguntando o que é esse PFP. Isso aqui, ó, é uma iniciativa fantástica. Dá um zoom ali, lá, aqui mesmo. É uma iniciativa fantástica dos meus queridos e amados irmãos do rolê maçônico. Então, é uma iniciativa, você veja, como é interessante. Uma coisa que as potências não fazem, irmãos na melhor das boas vontades, vamos pôr, que começaram a fazer visitas, né? E nós temos aí basicamente no Brasil inteiro é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos 3 instituições em cada estado, que é o Grande Oriente do Brasil, é a sua grande loja estadual e tem a Comab, né? São instituições, maçonaria, instituições diferentes, com características diferentes, peculiares, cada uma na sua, mas que se intervisitam, que é esse que é o bizu da maçonaria tradicional. A gente tem os tratados e tal, e a gente se visita e se conhece melhor. E só que existe essa problemática de visita, né? E é rolo, né? Uma coisa que eu vejo, é uma visão minha do troço. Por exemplo, visita em grau de companheiro. O irmão chegou lá no grau de companheiro, aonde que tem? Cara, a gente se matava e via os caras se matando, porque daí você tinha que caçar. Daí os irmãos, vários irmãos das 3 potências lá de Curitiba, que são os caras, são foda, cara. Pegaram, fizeram um grupo, né? E o grupo vem crescendo de forma exponencial, justamente para trabalhar nessa falha, né? Que é a visita, que tem muitos irmãos que gostam de visitar, e isso é uma coisa importante. Né, que aprende. Pega um irmão que foi iniciado e não faz visita e pega um irmão que fez algumas visitas. Você vai ver que a cabeça do cara é outra. A visão, ele conhece estruturalmente, ele vai saber as diferenças pode não saber com profundidade, mas é um aprendiz. Cara, qual que é a função do aprendiz? Eu falei do painel do grau, eu falei que é do painel do grau, mas é também conhecer os cargos, como é que funciona. Né? O rolo maçônico é pra galera fazer visita. Para fazer visita. Então, os irmãos das lojas mesmo se organizam nesse sentido, né? Tem um aplicativo, tem um grupo do WhatsApp, essas coisas, né? E mandam, hoje vai ter o grau de companheiro, hoje vai ter um grau de mestre na minha loja, hoje tem não sei o que lá na minha loja, né? Hoje vai ser apresentado um trabalho. Então, eles centralizaram, né, isso aí, todas essas informações em um local só. Isso tem prosperado, tem ido, assim, tem tido muito valor, no meu ponto de vista, assim, é um trabalho, assim, hercúleo. Excelente. E vamos trazê-los aqui. Falar com essa galera, sabe? Porque a gente fez a entrevista com um pessoal aqui de São Paulo, que é o Combão, do Edu, e eles fazem a mesma coisa também. É muito interessante. Pois é. Mas, cara, Luiz, muito obrigado pela sua visita. Como eu falei aqui, a gente ficou muito gratificante ter um irmão que para nós era um dos nossos heróis, tá aqui com a gente no nosso programa. Agradeço demais. Eu que agradeço. Galera, é o seguinte, estamos chegando aqui no final, é muito fácil, você já sabe o que você tem que fazer agora.
É só você deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho, beleza? Então, voadora, chute com joelhada no vácuo do Savamu no like, não esqueça. E faz o seguinte, pega esse vídeo e encaminha para os irmãos aí, compartilha o vídeo para a galera ouvir o nosso irmão Luiz Miller. E é o seguinte, para você falar que ouviu o Miller até o final, prestou bastante atenção, conheceu a tradição, você vai escrever a palavra misteriosa. Aqui nos comentários você vai mandar a palavra misteriosa de hoje, que é... Puta, essa não vai ser. O que é isso? Bom, o Luiz Miller tá pedindo. A palavra misteriosa de hoje é egrégora, certo? Então você escreve aí, egrégora, para mostrar que você chegou até o final desse vídeo. Beleza, galera? Lembrando, então, dos nossos patrocinadores, Livre do Bem, Focal Ótica e Jetsols. Galera, o Miller, pega aí a caneca que você vai dar aí já, né? Saudação aí do nosso rei moroso. Muito obrigado pelos seus minutinhos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!